as provinhas, as notas? Eu vi. Estão todos tranquilos, né? Então tá bom. Podia ter sido melhor, né? Mas tá bom. Eu não lembro, René, quanto que foi? Você pode falar ou não? Pode, 799. Eu tenho hora, Rodrigo, você me mata de rir, cara. Que? 799. De onde você tirou 99, Rodrigo? Me ajuda aí. Na verdade, é porque é o seguinte, são 3 questões numa prova de 1.000 pontos. Então, cada uma vale 333. Concorda? Né? Para não dar o processo, aí para quem acertou as 3, eu dei 1 ponto a mais, entendeu? Então, foi nesse critério. Então, ficou algumas pessoas... Aí, as demais notas são frações dessas demais unidades aí. Então, acabou que cada um ficou... Deixa eu ver se estou na aula. Gente, vocês estão conseguindo visualizar o slide? Olha aí. Agora sim. Não. Oi? Agora não? sim. Qual que é que está aparecendo? Agora é a aula sim. 9? Aula 9, exatamente. Sim, a aula 9. É porque hoje nós vamos na aula 9 e aula 10, tá, gente? Então vamos começar. Podemos? Sim. Ok. Sim. Eu vou parando aqui, aquele mesmo esquema, gente. Assim, à medida que for aparecendo o pessoal para pedir admissão, aí a gente vai admitindo, tá? Fora isso, a gente já começa aqui no nosso processo aqui da aulinha normal, ok? Vamos lá. Ai, sumiu. Então, vamos lá, pessoal. Dando prosseguimento à nossa aulinha 9 aqui, nós vamos falar hoje sobre um assunto, ou seja, a gente terminou as 2 primeiras unidades, que são bem básicas, né? Elas são extremamente conceituais em relação à gestão de projetos, e agora a gente vai ver algumas particularidades de como proceder em determinados aspectos com relação a vários itens. Então a gente vai ver agora questão da qualidade, atribuições, gestão de riscos, algumas questões nesse sentido, assim, aumentando o escopo e a percepção que vocês precisam ter em relação à gestão de projetos, tá? Então, não que a matéria ela fique menos importante, pelo contrário, eu acho até que ela dá instrumentos para que a gente consiga assimilar mais uma série de conteúdos e conhecimentos dos cuidados que a gente precisa ter em relação à gestão de projetos. Um deles, por exemplo, que eu acho até que é um dos mais importantes, é a questão da gestão da qualidade. A gente vai ver mais à frente a questão da gestão de riscos, que também é tão importante quanto. Mas, ou seja, na hora que eu passo daqueles conhecimentos básicos, o que eu preciso estar atento, então, em relação à gestão de projetos? E o primeiro vem essa eterna, né, claro, a própria razão de ser da empresa é a busca pela qualidade do projeto. Alguém sabe me dizer por que é importante a qualidade do projeto ou do produto, gente? Eu sempre faço de propósito isso para perguntar se vocês estão antenados aí. Tipo aquelas políticas de gestão, né? Que muda de empresa, mas a política de gestão é mais ou menos a mesma coisa, né? Melhoria contínua dos nossos produtos, processos e serviços para garantir a satisfação dos nossos clientes. Perfeito, então, exatamente. O objetivo é sempre garantir a satisfação do cliente. Exatamente. E aí, como o meu processo é sempre garantir a satisfação, aí com isso vem o lucro e vem uma série de outras questões, fortalecimento da marca, identificação e tudo mais, né? Passa prioritariamente por uma questão de pensar, então, a qualidade do projeto, ou do produto, ou do serviço, qualquer que seja ele, tá? Então, a gente está aí vendo no slide que a qualidade da gestão, né, vem exatamente nessa busca constante pela satisfação do cliente e o cliente satisfeito, todos os stakeholders estarão satisfeitos, tá, gente? O patrocinador, está tendo uma admissão, uma aceitação grande por parte do cliente, tá? Então, está todo mundo satisfeito. Oi. É aqui? Não. Vamos lá. Então, querendo ou não, o cliente estando satisfeito, isso gerando retorno, né, os próprios stakeholders, os fornecedores, os investidores,
os sponsors que entram com recurso e tudo mais, todo mundo fica satisfeito, tá? E para a gente pensar, então, o processo da qualidade, né, no âmbito da gestão de projetos, eu tenho que pensar, então, que a qualidade, seja do produto ou do projeto, eu preciso passar por uma série de medidas e técnicas específicas para avaliar isso. Então, como é que eu vou avaliar se o meu produto ele é, né, satisfatório ou não? Se o meu serviço ele é satisfatório ou não, tá? Então, toda vez que eu for me pautar por buscar essa resposta, eu tenho que saber claramente que um projeto, um produto, ou uma prestação de serviço de qualidade é aquela concluída em conformidade com todos os requisitos, especificações e adequação ao uso. Eu coloquei essa frase de propósito aí, gente, porque remete naquela primeira ideia que a gente tem, que é a questão do escopo. Se eu pensei claramente em escopo, se eu submeti ele a um exame de análise, de crítica por parte de todos os envolvidos, se eu fiz um termo de abertura que está correto, está todo mundo tranquilo, e eu consigo tornar visível, palpável, claro, a ideia ou o escopo do produto, e se eu consigo atingir esse escopo, essa ideia original, sim, eu estou garantindo a qualidade daquele produto, daquele projeto, daquela prestação de serviço, tá? Então, olha só como que interessante, que por mais que eu possa fazer 1 milhão de coisas, mas se eu fizer algo, foi eficiente em relação ao tempo, ao dinheiro e tudo mais, mas saiu uma produção que não tem nada a ver com a ideia original, né? Eu não consegui atingir o meu intento, principalmente em relação à qualidade, ou seja, alguma coisa falhou. Pode até ter saído parecido, tá, gente? Mas parecido não é a ideia consagrada, externalizada e trabalhada no processo, tá? Então, a qualidade ela vai estar ligada diretamente ao escopo do projeto e do produto. Então, é isso que você tem que ter em mente sempre, tá? Eu só vou conseguir definir e entender esse processo de qualidade quando ele tem a ver então, com aquele pezinho lá, com o escopo. Pessoal, quem for entrando aí, vai colocando no silencioso só para a gente evitar. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok? O som tá, né? Tá ok, sim. Tranquilo, né? Vamos lá. Ok, pessoal? Então, então quando eu penso, né, essa conclusão do produto, a gente já viu aquele processo das razões de sucesso de um produto, de um projeto. Isso foi até matéria de prova, que eu pedi para vocês listarem. Alguns de vocês derraparam na curva, não chegaram nem perto, ou se conseguiram colocar, né, como é que eu meço o sucesso de um projeto. Agora, do ponto de vista de escopo, e para aquilo que eu vou chamar de qualidade, então, quando então eu consigo atingir os requisitos, todas as especificações, toda a ideia trabalhada em relação ao escopo, tá? Então, a qualidade vai estar ligada ao escopo e projeto. Lembrando, tá, gente, que essa qualidade, tanto do projeto como do tem que estar combinadas, porque se eu trabalho todas as etapas, todo o escopo e a produção em si, isso tem que estar combinado, porque gera a qualidade de um projeto como um todo. Não dá para pensar o sucesso do produto ou do escopo independente das outras áreas. Eu tenho que levar em conta a análise de vários conceitos levantados de acordo com a necessidade do cliente, ou seja, o que eu vou entender como qualidade? Aquilo que o cliente vê como qualidade, né? Eu posso colocar lá o melhor papel, né, em relação a custo-benefício, mas o cliente, de repente, acha que o papel é fraco, ou ele não tem uma gramatura ideal. Então, a qualidade não está sendo bem definida em relação a isso, né? Ou seja, por mais que eu tenha uma ideia e um escopo, no final das contas vai prevalecer aquilo que o cliente vê como o conceito de qualidade que ele entende em relação ao produto ou prestação de serviço, tá? E a expectativa e especificações do produto em si, se foi atingido de acordo com aquilo que foi pensado ou esperado, tá? É muito comum, gente, eu já vi projeto dar certo e tudo mais, mas o cliente não reconhecer ali nada de positivo, né? Então você pode ter atingido vários ideais do ponto de vista de gestão, né? Mas do ponto de vista de realização de desejo, ou de sonho, ou de potencialidades, né? Ficou aquém porque o cliente não consegue ver isso às vezes, tá? Eu já vi, é muito engraçado, não sei se vocês já perceberam, quem tem filho pequeno é ótimo, né?
Não sei se vocês já perceberam quando vocês vão comprar presente. Isso já aconteceu comigo e é ótimo. Você vai pensar em comprar um produto, um presente para o seu filho, por exemplo, de Natal, e aí você tenta comprar um produto que o menino está querendo, e aí tenta comprar algo mais elaborado, às vezes o caro e tudo mais, e de repente o menino vai lá e brinca com a caixa do produto, né? Não com o brinquedo em si, mas ele gostou mais, às vezes, do visual da caixa, por exemplo, né? E é interessante isso, porque no final das contas você faz um esforço muito grande e determinadas questões de gostos ou preferências não necessariamente passam por todo o esforço que foi avaliado, mas por aquilo que realmente identificou com o cliente, né? E aí eu brincava até com minha esposa, falava assim, olha, para ver só vou comprar caixa e papel de presente bem decorado, né? Porque você já cria um impacto, né, de uma atmosfera super positiva, né? E aí você consegue ganhar o cliente, no caso, os meus filhos, né? Para convencer de que aquele presente também faz parte dessa atmosfera que foi criada com o embrulho, com o papel e tudo mais, tá? Então, olha como que a forma, né, e a entrega, eu tenho que levar em conta uma série de processos que vão trabalhar o quê? Com aquilo que o cliente está esperando, tá, gente? Então, a primeira dica em relação à gestão de projetos é nunca prometer, e a gente já trabalhou essa ideia antes, nunca entregar além do que está programado, nem prometer nada em relação ao que está sendo esperado, tá? Eu falo que isso vale para qualquer processo na nossa vida. Os políticos em Brasília não podem, por exemplo, logo no começo da pandemia, não podiam falar ou prever, em um mês a gente já vai ter resolvido tudo, vai ser uma gripezinha, né? Você acaba criando uma expectativa que depois vai ser cobrada a fatura, né? Porque o tempo vai passando e nada da gripezinha passar ou das várias técnicas de saúde não surtirem efeitos, tá? Então, projeto é a mesma coisa, não dá para ficar dimensionando algo sem levar em conta aquilo que o cliente está esperando e o que ele está querendo, né? Então, eu posso falar um monte de coisa e apresentar um monte de remédio que está sendo trabalhado no mundo como um todo. Na verdade, a gente está agora com 19, né, remédios diferentes sendo testados, né, em relação à pandemia, mas no fundo o pessoal não quer saber a quantidade de remédio que está sendo testado, mas eles já querem o remédio em si pronto. Então, olha como que um processo de entrega ele tem que levar em conta a realidade do que o cliente está buscando, tá? Por que isso, gente? A qualidade constitui e sempre vai ser um processo contínuo de melhorias, né? Essa frase está aí no livro de vocês, né? E então eu tenho que pensar sempre que o processo de qualidade é sempre reconstruir ou refazer ou corrigir sempre em cada etapa aquilo que eu estou fazendo. Então, como é um processo contínuo de melhoria, eu tenho que estar atento a tudo o que acontece o tempo todo na execução do meu projeto para corrigir em determinados momentos quando for necessário. A gente vai ver isso aqui na frente daqui a pouquinho, tá? Então, não basta só a qualidade, né? Ela é parte da recessão tripla, do tripé inicial, que a gente já trabalhou isso, que é o custo, tempo e escopo, né? Ela é parte desse processo, ou seja, eu tenho que cumprir com a ideia de escopo, de custo e tempo, mas eu tenho que também atender a outros 3 critérios para poder, então, ter esse processo de qualidade, tá? Primeiro que é o desempenho, né? E é um pouco do que eu estava falando aí atrás. O que o produto deve fazer e o que se espera que ele faça. Então, não só eu tenho que tentar entender o que o cliente está buscando, como eu tenho que saber se de fato o produto ou serviço gerado, né, tem o desempenho de acordo com aquilo que está sendo esperado. O custo, né, óbvio, o valor justo de execução e de venda, nem mais nem menos, é aquilo que realmente, efetivamente custou, né? Claro que logo no lançamento de determinados produtos, você tem uma cobrança mais cara. Vocês já perceberam isso, né? Às vezes você vai lançar um produto, uma novidade, ele é mais caro e com o tempo ele vai caindo o preço. Esse custo inicial é aquele que a gente chama de custo do produto em si. Toda a ideia, toda a elaboração, as pessoas que estavam por trás pensando no produto, no projeto, tudo isso gerou um custo e que você tenta colocar nesse valor logo de saída. Por quê? A gente sabe que na sociedade sempre vão ter pessoas que vão fazer de tudo para estarem na frente por vaidade, por orgulho, qualquer que seja o processo, mas é aquela coisa de querer comprar o produto, né, para poder ser
ter um destaque, nem que ele seja momentâneo. Não sei se vocês já viram lançamentos dos celulares da Apple, em que as pessoas dormem na fila 2, 3 dias, né? Uma semana antes do lançamento, para ser a primeira pessoa a comprar o novo celular, e ele vai ser documentado, vai ter exploração da mídia, ele vai dar entrevista, vai ter um monte de coisa que tal. Geralmente no lançamento os produtos são muito mais caros, que é uma forma que a empresa ou a indústria tem, principalmente a de inovação, tá, gente? Tem de tentar minimizar um pouco todo o investimento que foi feito. Depois que já tem um processo de aceitação, de teste e tal, você começa a cair, né? Até porque a produção vai aumentando, vai tendo uma série de questões, e aí você consegue diluir o custo, e ele chega a ser um preço mais correto, mais justo aí, tá? E o prazo também, tá, gente? Produto ou serviço entregue dentro do cronograma, nada como... É uma prova clara de qualidade do serviço, do atendimento, da prestação de serviço, né? O que eleva consideravelmente aí a imagem da empresa, né? Então, quando a gente vai trabalhar esse processo da qualidade, evitar falhas é uma das maiores preocupações. Então, seja na falha da entrega, do custo, qualquer que seja o processo. E uma das formas da gente, então, estar atento nesse processo de falhas é eu seguir os processos do PDCA. Muitos de vocês já ouviram falar, já trabalharam ou já fizeram algum trabalho parecido. Quem não sabe ou nunca ouviu falar, é todo o processo de planejamento, de ação, de checagem e de mensuração de todo o processo, né, das etapas ou das várias atividades da entrega do meu produto, do meu serviço, da minha área, qualquer que seja o processo. E eu implementando o PDCA, eu ajudo a diminuir consideravelmente toda e qualquer falha e problema. Por quê? Porque o tempo todo eu estou analisando, verificando, checando e agindo em relação às etapas para corrigir algo que seja necessário a tempo e a hora, tá? Então o P, né, que é o planejamento, vem lá desde a questão do planejamento da meta, a análise do problema, análise das causas que podem estar gerando o problema, elaboração de um plano de ação, tudo isso eu tenho que fazer de uma forma mais propositiva, dependendo da situação do produto em si. Geralmente eu já me planejo antes e no que eu tenho que verificar o tempo todo. Depois eu vou no processo do fazer, né? Que aí entra toda a etapa de treinamento das pessoas para fazerem adequadamente, para garantir a qualidade das etapas. A execução, né? Uma coisa é elaborar o plano de ação no planejamento, agora é executar esse plano de ação de maneira que todo mundo saiba as regras, os passos, as etapas, de maneira a garantir esse controle. Depois vem a checagem, ou controle mesmo, ou crítica, dependendo de alguns lugares, tá, gente? Em que eu vou verificar se os resultados, o andamento, a meta, os padrões de qualidade, os padrões que eu tenho que entregar estão sendo cumpridos. Caso haja algo não esteja sendo cumprido, eu tenho então que fazer um processo de agir, né, que é o processo de ação mesmo, em que eu vou ter que entender o que está sendo feito, tratar os desvios que estão acontecendo, propor soluções, propor os planos B, todo esse processo de forma que eu não consiga impactar minha produção, nem a entrega do meu processo, e nem que a qualidade caia dessa forma. Então a gente vai ver só de uma forma, e eu vou só pontuar algumas questões, que na gestão de projetos eu vou ter algumas particularidades, né, a mais em relação ao PDCA, tá, gente? No processo do planejamento mesmo, como a gente estava vendo aí, além de eu planejar o gerenciamento da qualidade, né, e identificar, e aí tá ali preliminar, tá, gente? A identificação tem que ser assim. O ideal é que a pessoa que tem experiência e maturidade em relação a uma gestão de projetos, ela já saiba, né, quais são os problemas que podem ocorrer. Então, eu tendo uma identificação preliminar, ótimo. Vai ter situação, óbvio, que é a questão do risco, né? Porque até o processo de pensar o risco é um processo de planejamento. Mas vai ter situações, riscos positivos ou negativos, que algo, né, novo pode acontecer, né? Então, o principal não é nem necessariamente identificar preliminarmente os processos, não. É saber o que fazer quando eles aparecerem. Esse que eu acho que é o principal, tá? E nessa questão, deixa eu ver, parece que tem gente querendo entrar. Não, tá.
E nesse processo, então, além de identificar, né, preliminarmente os requisitos e padrões da qualidade, o que eu tenho que fazer? Isso de documentos, quais são as regras, legislações, políticas dos locais, tudo isso que eu tenho que já saber de antemão, né? Aí sim, se eu tenho característica de um projeto que ele é ambiental, quais são as licenças ambientais? Quais são os problemas que podem atrapalhar a execução do meu projeto? Se é uma questão que envolve poluição, quais são os impactos, né? Então você tem uma série de questões que você tem que estar atento, sim, né? Preliminarmente, né? Além daquelas que vão aparecer. E no processo do planejamento, eu tenho que definir, então, quais ferramentas que eu vou utilizar para medir, né? E comparar o desempenho real, né? Daquilo que foi planejado e aquilo que é real, aquele desempenho real, do que está acontecendo, né? De acordo com todas essas etapas, para poder saber o que fazer e saber se meu parâmetro está de acordo ou não. Dentro dessas ferramentas que estão aí, gente, olha, eu vou citar algumas mais à frente, tá? Uma é a questão do custo da qualidade, né? Se o custo está de acordo ou não. Fazer vários gráficos de controle para saber se estão sendo, né? Se eu estou atingindo as metas de acordo com o esperado ou não. Benchmarking em projetos semelhantes, né? Tanto em lugares ou em empresas diferentes. Alguém já implementou esse projeto em determinado local e o resultado foi esse. Então, é comparar mesmo o resultado, comparar se está de acordo, quais são as estatísticas, né, em relação ao andamento ou não, e o impacto desses programas, ou projetos, ou etapas. Aí a gente vai ver algumas ferramentas, mas a questão do fluxograma, diagrama de causa e efeito, né, no caso o Ishikawa, ou o que a gente chama de espinha de peixe, eu vou mostrar isso mais à frente. Trabalhar com histograma, trabalhar com diagrama ou gráfico de Pareto e trabalhar com diagrama de dispersão. Tudo parece grego, gente, mas são coisas extremamente simples, são ferramentas plenamente utilizadas no âmbito da administração, que permite você ter uma visão macro em relação a todo o processo aí, né, de andamento das etapas. Além disso, eu tenho algumas metodologias que vão me garantir, né, o conhecimento em gerenciamento de qualidade. Então, eu vou ter lá o CMMI, né, que é o Modelo de Maturidade em Capacitação e Integração. O que é isso? É a melhoria que eu tenho da capacidade da produção, gente, da produção de forma contínua, através de metas e prioridades. Então, por exemplo, qual que é a entrega que eu tenho que fazer? Quantos itens que eu tenho que produzir nos 2 primeiros dias? Como é que é esse processo? Eu consigo melhorar a qualidade dessas etapas produtivas? De repente, o layout, de repente, uma motivação extra na equipe, de repente, algum processo que permita os funcionários estarem despertos, se é algo que envolve risco, uma série de fatores que você pode, né, trabalhar de maneira a alavancar a qualidade, no caso, isso é MMI. Tem o 6 Sigma ou Six Sigma, alguns de vocês devem trabalhar ou não, já ouviram falar normalmente também, que aí eu já vou melhorar a otimização e otimizar através de dados, análises estatísticas e medição de desempenho. O tempo todo eu estou controlando lá quem, quando é que está fazendo, de que maneira que está fazendo, como, né? Qual que é o nível de velocidade. Então você tem uma série de itens que você vai identificando, avaliando de acordo com o processo em si, andamento em si, né? Aí ele vai além da questão do CMMI, gente, porque no outro lado eu estou pensando assim, olha, com tudo que eu tenho, com a expertise da empresa, como é que eu posso melhorar a qualidade? Aqui não, eu já estou colocando algo mais específico em relação a processos ou problemas que estão acontecendo em tempo real e eu vou medindo de acordo com o desempenho, seja individual, seja do bloco, da turma, da equipe e tudo mais, tá? Aí eu vou ter o QFD, que é o desdobramento da função da qualidade, em que eu vou tentar descobrir e quantificar as necessidades dos meus clientes, né? E eu sabendo das necessidades dos meus clientes, aquilo que eles querem em relação ao meu produto ou à minha prestação de serviço, eu já consigo reduzir custo de elaboração ou de tempo de execução, de confecção, de prestação de serviço, né, já voltado naquilo que eu tenho que entregar. Então, às vezes eu consigo, eu sabendo qual é, sabendo aquilo que o meu cliente quer, eu já consigo queimar a etapa ou tirar a etapa que às vezes poderia ser desnecessária, né?
Vou dar um exemplo hipotético extremamente bobo aqui. De repente, eu estou gastando muito tempo num processo de uma embalagem qualquer, né, de um rigor de uma embalagem, que de repente, para o meu cliente, aquilo ali é uma perda de tempo, ou ele até reclama daquele excesso de embalagem, por exemplo. Ah, um né, que tem embalado a vácuo, o outro tem embalado não sei o quê, o outro tem embalado... Então, ou seja, de repente, se for algo que permite, você já pode ir direto naquilo que de cara o cliente está querendo, ou aquilo que ele está buscando, tá? Você já sabendo o que ele quer, né, e como ele quer, você já consegue evitar aí custo e retrabalho e uma série de questões. E a própria metodologia Lean, ela vem da palavra de ser enxuto, algo enxuto, foi implantado pela Toyota. Pessoal de logística aí quem tiver aí de logística está trabalhando isso na disciplina processos logísticos, em que eu vou focar o aumento da produtividade, evitando que desperdício, melhorando o fluxo de trabalho, evitando de colocar coisa no meio do caminho, de ter bancadas mais adaptadas, de uma série de coisas, dos materiais só chegarem na hora daquilo que você precisa fazer. Você consegue, então, fazer mais com menos pessoas, otimizando coisas básicas, né? Que, se a gente não estar atento, pode, às vezes, passar desapercebido e provocar aí uma série de transtornos ou atrasos ou dificuldades e por aí, meu pai, tá? Sumiu aqui o meu slide. Bom, vamos lá. Continuando, pessoal, então planejar a qualidade passa a ser, obviamente, uma responsabilidade do líder ou gerente do projeto. A gente viu essa questão da figura do líder e como que ele vai determinar claramente, né, o apoio da empresa ou não. A gente viu aquilo na estrutura funcional, estrutura projetizada, estrutura matricial, em que não necessariamente o líder, né, ou o gerente do projeto vai ter um respaldo por parte da empresa. Tem melhorado muito, mas a gente ainda percebe. Mas a qualidade e a entrega, né, e como que essa entrega se dá, ela é sim responsabilidade do líder, né, ou do gerente desse projeto. E para isso ele precisa então usar de algumas estratégias para tentar conseguir a entrega ou a manutenção dessa qualidade. Quais seriam elas? A primeira, e aí são várias, gente, isso vai variar muito, o pessoal de RH vai saber bastante em vários processos de treinamento e desenvolvimento o que pode ser feito para poder melhorar o processo. Mas uma dessas estratégias aí, como papel de liderança, é escrever e distribuir aos envolvidos, né, o manual da qualidade. Então, de repente, ele pode redigir o que ele entende como qualidade, fazer o manual, o passo a passo do que tem que ser feito e disseminar isso plenamente na empresa. Além disso, ele pode anexar toda especificação ao plano de qualidade do projeto, ou seja, tudo aquilo que é o máximo possível de detalhamento para garantir o quê? E aí eu já coloco isso lá no plano, faço um plano de qualidade, coloco isso no termo de abertura, vinculo aquilo, olha, o que vai ser entregue é isso, dessa forma, nessa medida, nesse peso, com a cor tal. Então você cria o máximo de especificação para poder, então, ressaltar aquilo que é qualidade e aquilo que não é qualidade, tá? Eu passo a usar critérios para selecionar fornecedores. Então, se eu quero um produto de qualidade, qual que é a origem do material que está chegando para mim? Né? Então, se eu vou responder pela qualidade final, eu tenho que brigar, então, pela entrega inicial, né? Então, eu tenho que saber quem são os fornecedores, e garantir aí uma qualidade, né, na entrega, para eu saber que eu não vou ter dor de cabeça ou problema em relação à etapa produtiva, tá? Exigir dos fornecedores, então, ou então exigir dos fornecedores uma certificação que ele responda pela qualidade do material, tá? Eu acho que eu já citei nessa sala, gente, aquele celular que estava estourando lá, era o Samsung, eu não lembro qual que era. Um desses Samsung que estava explodindo, né? Foi um erro de fornecedor, um produto lá, que um dos componentes estava com problema. Você tinha uma origem, toda uma estratégia já criada com os fornecedores, e quando começou a dar problema, não foi o fornecedor que ficou mal na foto, foi a Samsung. Então, a partir dali, uma das questões que passou a fazer parte do dia a dia dos processos produtivos da Samsung foi que não só eu vou ter um critério melhor para selecionar fornecedor, como também eu vou ter toda uma responsabilização, né, pelo fornecedor
de que aquele material que ele tem entregue está de acordo com as especificações, com a qualidade que se espera de um produto tecnológico, por exemplo, tá? É claro que é uma forma de evitar que o fornecedor dê desperto, como foi o caso, o fornecedor trocou um componente para baratear o custo da entrega do produto dele para a Samsung, o que acabou criando todo um prejuízo absurdo aí, tá? Ao mesmo tempo, registrar, e aí um papel interessante do líder ou gerente do projeto, é ele registrar, ter o cuidado de registrar todos os erros, os riscos, o que aconteceu de errado, as ocorrências negativas durante a execução, para quê? Para servir de estudo, para servir de aprendizado, para servir de documentação, para saber, olha, o que fazer e o que não fazer com determinados processos, tá? Ao mesmo tempo, compartilhar conhecimento com todos os envolvidos, né? E isso é interessante no processo de liderança, o pessoal de RH vai saber melhor aí, que o bom líder é aquele que ele compartilha tudo com todo mundo. O líder ele não tem medo de perder a autoridade ou perder o poder, porque se ele é um bom líder, ele cresce junto com a equipe. Então, se a equipe cresce, ele vai colher mais louros do que a equipe em si. E compartilhar conhecimento é você nivelar o padrão de qualidade que você está querendo. Quanto mais transparente você é, motivador você é, e você consegue angariar a confiança dos colaboradores no mesmo projeto, né, você consegue garantir ali a entrega de todo mundo, garantindo um padrão de qualidade acima. E também, por último, divulgar as informações tanto de controle de qualidade, quanto todos os processos em andamento, né? Tanto aquilo que está indicando e solicitando aos responsáveis medidas corretivas e preventivas. Porque qualquer que seja o processo de controle de qualidade, gente, aconteceu algo, eu estou informando para todo mundo aquilo que eu estou apontando, aquilo que eu estou solicitando de correção, para que todo mundo esteja ciente que há alguma coisa que não está nos conformes e que precisa ser feito. Porque você cria um processo, né, de transparência para todo mundo, sabendo os cuidados que tem que ter e cria uma coesão por parte de todos os funcionários aí, tá? Vou continuando no processo do PDCA, na hora que eu vim lá no realizar ou no fazer, né, é realizar a garantia da qualidade mesmo, né? Com isso, é um processo de se responsabilizar e criar um processo de auditoria de todos os processos. Essa auditoria pode ser tanto interna ou externa, quanto programada ou aleatória, tá, gente? A interna vou fazer uma auditoria para saber se as pessoas que estão comigo estão realizando a qualidade conforme esperado, estão fazendo de acordo com aquilo que foi programado, tá? Ou eu posso contratar alguém de fora para evitar aquela questão do corporativismo, né, e tudo mais, eu chamo alguém de fora que vai avaliar sem nenhuma ressalva, sem nenhuma reserva, todo o processo de qualidade, tá? Pode ser programado, gente, de 3 em 3 meses, ou de 2 em 2 semanas, qualquer que seja o período. Eu vou fazer a análise para saber se está de acordo, isso vai depender da característica do projeto, do nível de projeto e detalhamento que está se buscando, ou aleatória, eu vou lá e faço de surpresa. Chego lá na fábrica, agora no chão de fábrica, e começo a perceber como que está o andamento dos processos. Para que isso? Para garantir que as atividades, né, desse projeto, ou da entrega do produto, ou das atividades, estejam usando os padrões de qualidade que foram definidos, né, que foram documentados lá nas políticas, né, acordadas e assinadas entre os stakeholders, né? Então eu preciso garantir isso e eu tenho que também verificar se isso está fazendo esse processo. Então, além desse processo de realizar, que é fazer com qualidade. Aí entra o processo de controlar, que eu vou controlar a qualidade. Uma coisa é verificar se a realização está funcionando, a outra é controlar mesmo, medir resultado, saber se está de acordo com aquilo que foi previamente definido, se está acompanhando, né, o percentual, a projeção que foi planejada, verificar se o entregável de uma etapa, né, está dentro dos requisitos que foram acordados com o cliente, com a espera do cliente, se o entregável de uma etapa não vai comprometer a outra, tudo isso eu tenho que estar controlando o tempo todo. E qualquer que seja o processo que apareça ou não, eu tenho que ter as ações, principalmente de correção desses desvios de qualidade, tá?
alterações, atualizações e ajustes nessa política ou normas. Olha, de repente uma política de trabalho não está adequada, uma norma interna não está adequada, então vamos mudar? Vamos. Lembrando, tá, gente? Toda e qualquer alteração tem que ser documentada, registrada, assinada pelos parceiros, pelos sócios, pelos stakeholders, para ficar um processo, né, conjunto, para depois não ter susto ou decepção com relação às mudanças que foram implementadas. Além daquilo que a gente está falando, das ferramentas, então vamos lá, tem 7 ferramentas para controle de qualidade de um projeto, são as mais comuns, algumas são ótimas, interessantíssimas. Cabe aqui, gente, né, uma aula de 1 hora inteira de cada uma dessas ferramentas para falar. Eu estou até preparando um materialzinho depois. Nesse processo de quarentena, a gente acaba pensando em tudo, né? Eu vou depois fazer uns videozinhos sobre cada uma desses processos e vou deixar isso permanente, tá, gente? Quem quiser depois, né, como é que funciona cada um desses processos interessantíssimos. Alguns eu uso muito, né? Assim, você tem completo domínio e controle do processo, são coisas que dificilmente dão errado quando você faz bem feito, tá? Então, né, os 7 ferramentas gerais que a gente usa aí, você tem o fluxograma, né? Eu vou detalhar daqui a pouquinho, tanto o espinha de peixe, ou o Ishikawa, que a gente vai ver depois, as chamadas folhas de verificação, o diagrama de Pareto, o diagrama de dispersão, o histograma e carta controle. Eu uso muito dispersão e histograma, tá, gente? Só para você saber. Ainda mais em dados estatísticos, que a gente às vezes acaba trabalhando muito com isso, tá? Vamos ver cada um deles aí, ó. O fluxograma, só para vocês verem aqui, ó. Cadê ele aqui, ó? É um fluxo mesmo, igual um organograma, mas a gente vai entender isso. Eu vou mostrar os caminhos e passagens do processo, seja de criação, ou de entrega, ou de produção, produto ou serviço, tá? Eu tenho que verificar se durante a execução houve algum desvio, alguma coisa saiu fora do controle. Eu tenho que estar sempre mapeando isso, né? Eu tenho que saber, então, como que é o processo, né? O fluxo de cada um disso. Eu tenho que ter uma visão holística e sistema de todo o meu processo produtivo, né? E aí eu vou alimentar esse fluxograma com vários símbolos, e de maneira que, ao pegar, né, uma folha de fluxograma, eu já consigo saber, pelos símbolos que ali estão, né, o que aconteceu ou não, se teve um andamento esperado, se não teve, se teve algum erro ou não, para poder documentar isso, tá? Muitos dos processos hoje administrativos, a gente acaba usando muito o fluxograma, é muito comum quando você vai criar manuais e tudo mais, ou vai implementar rotinas, né, administrativas, você acaba trabalhando muito a questão de fluxograma. A Croton usa muito isso, a Pitágoras usa muito isso, várias empresas hoje já estão cada vez mais aderindo a esse processo de implementação de fluxograma, tá? Ela é bem conhecida, bem trabalhada, mas tem muito dos processos de você prever e implantar. A única questão que às vezes eu fico meio incomodado com o fluxograma é que você tem lá todo o caminho que você já vai fazer, você já tem ele já mapeado e você coloca no papel. Mas quando acontece algum processo, algum desvio, né, alguma coisa deu errado, ou uma falta de qualidade, ou tive que fazer um reparo no processo para adequar a realidade e tudo mais, nem sempre, às vezes o tempo que eu vou ter de aprender com esse processo, ele pode ser mais demorado que as outras ferramentas, porque até você pegar isso, entender e tentar transformar isso num processo de aprendizado, pode levar mais tempo, tá? Não estou dizendo que você não vai corrigir o rumo da produção, mas o aprendizado em si, ele, às vezes, é mais lento com fluxograma, mas ele tem sua qualidade também, tá? O Ishikawa, ou diagrama espinha de peixe, ou diagrama de causa e efeito, eu coloquei os 3 nomes aí, tá, gente? Cada vez mais as pessoas usam ou conhecem o Ishikawa, tá? Mas é muito comum você usar ainda o espinha de peixe. Eu vou trabalhar a causa raiz dos eventos problemáticos, ou seja, eu vou tentar buscar o que está provocando aquele problema, né? Então, olha que interessante. Eu não só estou visualizando o problema, eu vou tentar entender a causa, para quê? Uma vez que eu entendo quais são as causas ligadas aos problemas, eu consigo corrigir com bastante qualidade e consigo, inclusive, evitar, né, problemas futuros quando eu sei que a causa que provocou determinado problema, ela não foi bem trabalhada, ou ela pode voltar a acontecer e tudo mais, tá?
E é interessante que após eu identificar uma falha, eu tenho que não só preparar, treinar e resolver o problema, né? Preparar a equipe, treinar a equipe, resolver o problema. Para quê? Para que à medida que outras causas não tenham mais as mesmas naturezas ou caminhos prováveis, né? Pelo menos numa causa que já foi detectada, né? Então, esse que funciona, tem um esqueminha ótimo aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Deixa eu tentar ampliar. Ver se vai conseguir, se vai melhorar, tá, gente? Não sei. Não sei se melhorou, não, tá? Aí você tem lá, né, o peixinho ali é só um processo mesmo, que é exatamente uma espinha de peixe, tá? Eu tenho lá toda a trajetória do fluxo de produção, e aí você tem lá questões de máquina, mão de obra, material, medida e tudo mais. Mas olha só o de baixo aqui, ó, em que eu vou pegar lá, por exemplo, o método, né? E aí o processo vê lá que o método manual acaba tendo muito espaço, acaba tendo um procedimento complexo, eu começo a identificar o que está fazendo, né? Ou impedindo que o meu método seja mais efetivo, né? Então eu vou ter uma série de processos que permitem melhorar essa questão, tá? E aí, na hora que eu identifico nessa espinha de peixe, que eu tenho um fluxo normal, que está, por exemplo, provocando lá atraso na emissão de laudos, eu vou tentar identificar aonde que está vindo esse problema, por exemplo. Olha, de repente eu estou vendo lá que em relação a uma emissão de laudos, eu estou tendo uma rede lenta. O que está tendo problema de rede lenta? De repente o equipamento que não está adequado, alguma coisa que não está garantindo uma rede mais afetiva. Olha, por exemplo, em relação ao material, eu tenho uma baixa qualidade dos reagentes. Mas por que está tendo uma baixa qualidade dos reagentes? De repente está vindo lá no fornecedor o problema. Então, eu tenho que entregar, ver o que está o fornecedor, de repente está tendo um atraso na entrega, nessa correria de fazer, né, a entrega rápida, ele está comprometendo o processo de qualidade. Então, tudo isso vai, né, desencadeando aí um processo, e aí você fazendo essa verificação em loco, você consegue melhorar isso de uma forma mais rápida, mais eficiente. Prosseguindo aí, eu vou ter chamadas listas ou folhas de verificação, em que eu vou coletar e anotar numa tabelinha mesmo, tá, gente? Básica, né? Tem várias listas, vários formatos, todos os dados, né? Medições, tempo de processo, execução, resultado, homem, máquina, tudo isso. Eu vou anotando tudo, performances variadas, de acordo com o tipo de produto ou processo que eu estou documentando, né? Essas informações, elas vão para uma análise eventual de problema, caso apareça, ou para a formação mesmo. Olha, eu estou percebendo que eu tenho tais funcionários que conseguem uma eficiência além, né? Então, opa, vamos ver lá o que eles estão fazendo de diferente que conseguem. Então, não necessariamente uma correção, mas também um aprendizado ou uma disseminação de uma prática interessante, tá? Lembrando que o gestor de projetos ele não pode tomar decisões com base em suposições ou achismos, tá, gente? Toda e qualquer decisão que eu for tomar em relação a uma mudança, uma paralisação, uma troca de reagente ou de material, qualquer que seja o processo, eu tenho que levar em conta essa documentação. Nesse caso, a lista de verificação ela ajuda bem, porque ela permite que eu tenha tudo documentado, aonde que eu tive o problema, assim, bem pormenorizado mesmo, tá? E essas decisões têm que estar amparadas em dados confirmados nessa lista de verificação, ou seja, de acordo com as listas de verificação ou de acordo com os diagramas, qualquer que seja o instrumento, mas no caso a lista de verificação, você tem lá documentado com o nome das pessoas, os colaboradores, os problemas reais, o que aconteceu, e você consegue ter uma decisão baseada em fatos, né? E isso que de certa forma vai te dar uma proteção lá na frente, caso alguém venha questionar, por exemplo, esse processo aí, tá? O histograma, ele mostra a frequência em que ocorreu determinado evento, e aí é legal porque ele vai trabalhar muito com um gráfico de barras verticais. Olha aqui para vocês verem, gente, esse segundo desenhozinho aqui, ó, vai mudar aí para vocês. O histograma é um gráfico de barras mesmo, que eu vou avaliando ali cada item, cada processo. Claro que vai depender do eixo X e Y para eu tomar essa decisão aí. E o histograma ele vai pegando, então, por frequência, né, quantas vezes determinado erro aconteceu, né? Por que aconteceu determinado erro? Quantas vezes, né? Era para acontecer ou não? Tem a ver com qual tipo de problema?
Então, o histograma ele ajuda muito e é mais fácil para você verificar. Você pode fechar, por exemplo, numa produtividade diária. Você consegue, então, fechar, mapear e saber onde que está o gargalo, já olhando ali de acordo com a barra, onde que estão os índices mais reprováveis ou não, e dali você tem um processo claro de tomada de decisão, tá? Vem o diagrama de Pareto, é o histograma, que também é um histograma, tá, gente? Aí tem as barrinhas azuis aí, mas que vai mostrar os eventos também, também do mesmo jeito, os que mais ocorrem, para que a resolução dele seja ordenada pela frequência que aparece, né? O que isso quer dizer? E aí dá para conciliar o Pareto com o histograma, tá, gente? Eu estou percebendo que determinado erro está tendo mais incidência, está acontecendo mais vezes. Opa, então eu vou priorizar a resolução desse problema primeiro, porque ele está tendo um alto índice de problemas, né? Porque, de acordo com o Pareto, né, e o Pareto era ótimo nisso, 80% dos problemas estão relacionados a 20% de causas. Ou seja, se eu não corrigir a causa daquele problema que tá destacado ali para mim, no meu histograma, no meu gráfico de barra, por exemplo, né, eu sei que aquele erro ali ele pode provocar quatro problemas a mais. Né? Então, para cada 20% de causas que estão acontecendo, eu vou ter 80% de problemas. Eu resolvendo a tempo e a hora aquilo ali, eu consigo, então, reduzir significativamente o meu problema, né, em relação àquela causa que está acontecendo. Ou seja, eu reduzo para apenas 1/5, né, o impacto dessa causa que ela teria se eu não tivesse tomado essa prioridade. Então, o Pareto é isso. Eu não só vou usar o histograma para ver quantos problemas e qual a incidência de problema, vou corrigir primeiro esse problema para evitar, né? Vou corrigir primeiro, porque ele é o que mais está aparecendo na minha análise, e, além disso, né, eu corrigindo esse problema que mais se destacou, eu estou evitando, né, 4 vezes mais complicações resolvendo ali na raiz aquele problema, tá? Ou seja, encontrando e resolvendo as causas, o projeto vai continuar mantendo a qualidade, tá? O pessoal fique à vontade para participar ou cutucar qualquer coisa, tá? Né, no diagrama de dispersão, eu vou ter uma representação, eu coloquei 3 modelinhos aí, tá, gente? Eu vou ter uma representação gráfica de valores usando 2 variáveis, x e y, ao mesmo processo, para ver se essa variável está relacionada com alterações na outra variável. Por exemplo, nesse maiorzinho que eu coloquei aí, ó, que tem uns pontinhos vermelhos, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, né? Eu vou ter lá, olha, uma dispersão entre satisfação e dias de atraso. E aí eu noto lá que à medida que eu vou, né, dias de atraso está na barra embaixo aí, tá, gente? À medida que eu vou andando com os meus dias de atraso, qual que é o impacto disso na minha relação de satisfação, né? E aí eu consigo medir, por exemplo, como é que está o índice de satisfação com dias de atraso, né? O que eu posso fazer, né? Eu consigo perceber que teve olha só, por exemplo, gente, olha, eu tenho uma alta satisfação, o pontinho vermelho lá logo à esquerda, porque eu tenho dias negativos de atraso. Olha, estava uma previsão de X dias, eu consegui entregar muito antes do tempo. Então, olha como é que o índice de satisfação vai lá em cima. À medida que eu vou tendo atraso, eu vou tendo, então, essa variação desse meu percentual de satisfação e eu consigo os indicadores ótimos para analisar aí, tá? Ele é muito legal. Nesse azul maior que está aqui do lado, gente, olha, pensando numa quantidade de pontos, dependendo do processo, você tem lá um desvio padrão, você tem uma média e tudo mais, e aí você tem os processos que podem, olha, eu tenho uma tendência maior aqui, mais centrada no meio, mas às vezes eu vou ter alguns pontos que podem provocar algumas reflexões, né? Por que determinado ponto aqui no alto aqui teve um atraso, ou teve determinada varia, ou teve isso? São coisas que valem a pena para você pesquisar, destrinchar e buscar um processo de melhoria de qualidade aí, tá? Tem, por último, ali a carta controle, também conhecido como controle estatístico de processo, ou CEP, alguns chamam de CEP, tá? Vai evidenciar, então, que pontos dispostos fora dos limites de controle indicam que o processo está fora de controle, não está de acordo. Deixa eu pegar um desenhozinho dele aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó, esse primeiro aqui, gente, olha. Eu faço uma trajetória e eu deveria ter uma curva
e de repente eu tenho pontos antes, é esse primeiro aqui, tá? O carta controle, ó. Aí eu vou tendo pontos que vão mapeando, mostrando que o caminhar ou a trajetória daquele meu processo não está de acordo. Então, quais são esses pontos fora da curva, né, que estão mostrando isso? E dependendo do tamanho, né, desse ponto fora da curva ou desse gráfico, eu posso ter um problema muito grande ou perder o controle totalmente em relação a isso. E quase sempre eu vou criar sempre 3 faixas, tá, gente? Eu vou ter uma linha superior, né, que é o limite superior de controle, uma linha abaixo e uma linha média. Geralmente eu trabalho com a produção voltada na minha produção média. Posso ter um processo muito acima, muito abaixo, mas ainda tem uma linha de controle daquilo que é aceitável. Passou dessa linha, já começa a acender a luz amarela, porque tem alguma coisa que está fugindo ao controle ou alguma coisa que está acontecendo que você não está percebendo, tá? E aí, para finalizar, pessoal, no livro, tem lá, rapidamente, eles falam muito, uma outra forma de a gente trabalhar a questão da qualidade é a gente atender a um processo de normalização, que são as ISOs. Vocês já ouviram falar, né? Geralmente vocês ouvem o ISO 9000, ISO 14000, né? Que é uma padronização, é uma organização internacional de normalização, de padronização, em que eu uso critérios internacionais para dizer o que é bom, o que não é bom, o que é um produto de qualidade, o que não é um produto de qualidade, tá? Os mais comuns eu coloquei ISO 9000, para qualquer tipo de empresa. O que é isso? Os processos da empresa são feitos de tal maneira que eu consigo a certificação desse ISO, porque eu entrego no tempo, na qualidade, no padrão esperado, num custo específico e tudo mais, sem fugir a esse controle. Quem tem o ISO, ele tem sempre algumas certificações, né? Umas auditorias permanentes que vão verificar para ver se você continua mantendo, né, esse critério de padronização. Aí você paga por um processo para ter essa verificação internacional e, querendo ou não, as empresas que têm o ISO, elas conseguem ter uma projeção melhor na Bolsa de Valores e outras questões também, tá, gente? Que é uma garantia que você tem, né, de um controle de qualidade que está sendo feito ali. É muito comum as empresas que vão trabalhar com processo de meio ambiente ter o ISO 14000, coloquei o ISO 22000, que é voltado para a segurança alimentícia, os cuidados que eu tenho que ter com relação a alimentos, né, armazenamento, higiene, uma série de questões, e tem o SA 8000, que eu vou avaliar condições de locais de trabalho, se não tem trabalho infantil, se não tem trabalho de escravo, se tem controle, a utilização do horário adequado de trabalho, uma série de questões voltadas para o local de trabalho, tá? Então, a nossa aulinha 3.1 era isso aí, gente. Como eu falei logo no começo, não é nada complicado, ele apenas é uma complementação do nosso processo de conhecimento da gestão de projetos. A gente já viu logo na unidade 1 e 2, né? A base... Em Farroupilha, na Serra Gaúcha, a barragem que abastece o município baixou 5 metros. Pessoal, tem alguém com o som ligado. Calçadas e telhados. Bom, vamos lá. E aí, pessoal, aquilo que eu falei, depois que a gente passa essa parte conceitual e tudo mais, né? Quais são os outros cuidados que o gestor de projetos ele tem que estar atento para poder garantir a execução e a condução, né, da sua gestão no projeto, ou na prestação de serviço, ou eu falo, gente, que essas regrinhas básicas em relação à gestão de projetos, ela vale para qualquer... A própria estação de trabalho que você tem no seu local de trabalho, a sua salinha que você tem lá, quais são os cuidados que você tem que ter, por exemplo, em relação aos seus trabalhos, ou a forma como você entrega o seu serviço, e o que você pode fazer em relação a isso. Então, vocês podem depois até adaptar os vários conceitos que tem aqui no dia a dia das tarefas de vocês, tá? Eu falo que você não precisa ter um projeto específico e conhecido, né? O próprio trabalho de vocês já é um projeto pessoal, já é um projeto, né, em que você tem que estar ali trabalhando e desenvolvendo e tudo mais. Então, depois que você passa daquela parte conceitual de saber o que é um projeto,
Aí, quais são os cuidados que eu tenho que ter com isso? E essas são as nossas próximas unidades. Lembrando que a gente agora vai ter, a partir de agora, sempre 2 encontros por aula, porque tudo indica que, aliás, de acordo com o calendário, dia 25 de maio está acabando nossas aulinhas, né? A primeira semana de junho já são provas, provavelmente vai ter algum adiamento, alguma coisa, eu não sei como é que vai ser, mas se adiar, não vai adiar mais do que uma semana, tá, gente? Ok, até aqui, pessoal? Alguém tem alguma consideração, alguma coisinha? Não, para mim tá tranquilo. Tá tranquilo? Algum questionamento dos demais? Tranquilo. Se você puder deixar os slides salvos aí no grupo, é ótimo. Coloca o Ciandel. Está lá no AVA, mas vocês estão vendo, vocês vão tendo ele acesso ao AVA, gente, direitinho, então, né? Ou não? Alguém não está conseguindo ainda? Ô, Rodrigo, eu tenho acesso, porém eu não tenho internet em casa, eu faço aula no celular, e o AVA no celular é muito complicado. Se vocês quiserem, eu não sei como é que é, eu posso passar os slides no WhatsApp também, tá, gente? Se vocês quiserem, ou no e-mail. Um ou outro que quiser que eu mande por e-mail, pode me mandar, tá? Eu prefiro, por favor. Oi? Oi, Adélia, eu não ouvi. Como é que é? Eu prefiro que manda pelo WhatsApp, por favor, pode ser no grupo, pode ser no privado. Não, sem problema, gente. Eu posso colocar no grupo também, tá? Isso não quer dizer que os demais, né? Aí, tirando o seu caso aí, tá, Adélia, no próximo, mas os demais têm que acessar o AVA, tá, gente? Até porque frequência e pontuação de vocês está levando em conta a questão do AVA. Então, eu posso colocar aqui para facilitar, sim, mas vocês têm que continuar acessando o AVA. Tudo bem? Combinado isso aí? Ok, obrigada. Viu, Adélia? Dentro do possível, você vai acessando o AVA lá também para não comprometer sua nota, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Ok, pessoal? Combinado quanto a isso, né? Ok? Bom, vamos lá. Eu vou colocar aqui agora, gente, o outro slide nosso aqui. Que eu não sei se vai aparecer, deixa eu ver. Apareceu, pessoal, slide, aula 10 aí, olha isso, apareceu para vocês. Para mim que tá ok. Ainda não. Apareceu. Sim, apareceu. Aí é um processo de conexão às vezes, tá, gente? Para um ou outros vai demorar alguns segundos a mais, tá? Bom, dando prosseguimento, vocês querem fazer um intervalo ou podemos ir direto, pessoal? Direto, professor. Para mim tá tranquilo. Direto. Para mim Tá também tranquilo? tá. Beleza, então, gente. Então, vamos direto, então. Tá legal? Tá legal. Só está um processo de sonho, gente. Não se esqueçam de colocar o bloqueio do microfone aí, tá, gente? Mas podem intervir na hora que vocês quiserem, tudo bem? Ok? Mas só não esquece de colocar no ruído, para evitar esses ruídozinhos aí, tá, gente? Nada contra ruído, tá? Mas vamos lá. Pessoal, dando prosseguimento, a gente agora vai ver a questão das competências aplicadas de gestão de projetos, e essa é um assunto que vai falar diretamente ao pessoal de RH aqui, tá? É um assunto que transcende o processo do desenvolvimento de pessoas, né? Ele vai além. Olha como que a gestão de projetos vai se apropriar principalmente sobre a questão das competências. Então, além de eu buscar a qualidade, eu tenho que buscar também as competências na minha gestão de projetos. E o que vem a ser chamadas competências, né? É a soma de todos os conhecimentos, habilidades, comportamentos e aptidões, né, que vão garantir o quê? Uma maior probabilidade de sucesso na execução das atividades. Então, quando a gente for pensar em gerenciar uma equipe, eu tenho que levar em conta que a escolha das pessoas e saber trabalhar essas pessoas é garantia de sucesso, tá, gente? Tem gente que costuma dizer que eu caiu uma equipe para mim que é karma. Não é karma, né? Ela pode até ser uma equipe complicada,
mas você tem condições de transformar ou potencializar essa equipe, qualquer que seja ela, quando você passa a conhecer, né, quem são essas pessoas, as habilidades que elas possuem, né, as atitudes, né, que eu acho que a gente vai ver isso ainda detalhadamente, que não basta a pessoa saber, né, e saber fazer, ela tem que ter a vontade de querer fazer, que é a atitude, que é o processo atitudinal. Qual que é o comportamento dessa pessoa em relação à empresa, ao trabalho, ao projeto em si, e se ela tem alguma aptidão de estar buscando mesmo crescer com a empresa ou não. Se eu busco tudo isso que eu estou chamando de competências, né, qualquer que seja a equipe, a natureza do trabalho ou não, eu consigo transformar e potencializar. E aí, a maioria de vocês já deve ter estudado isso, tá, gente? É o chamado chazinho, né? O chá, que é o conhecimento, habilidade e atitude. Eu até gosto de ir além, tá, gente? A gente viu lá, logo na primeira frase lá, conhecimentos, habilidades, comportamentos e aptidões. Eu não esqueço os comportamentos e aptidões, não, que tem a ver com o processo atitudinal, mas tem também uma questão de vontade da pessoa de querer ir para frente, tá? Eu gosto, talvez, eu estava numa empresa aí no Barreiro que eu acho que eu já comentei isso com você. Você tinha pessoas ótimas, excelentes pessoas de ambiente de trabalho, todo mundo gosta da pessoa super assim, carismática, mas péssima de serviço, extremamente péssima de serviço, né? Naquilo que era a área para ela fazer. Uma pessoa que alegrava o ambiente, todo mundo, sabe aquela coisa que você chama, todo mundo chamava ele para padrinho, para você ter ideia, de aquela pessoa querida, todo mundo gostava dele. Mas péssimo funcionário. Por quê? Eu lembro que logo quando eu estava na discussão, eu falei assim, gente, olha, e aí o dono da empresa preocupado com os indicadores, ele falou, olha, você vai ter que mandar fulano embora, porque o fulano está no lugar errado, né? Ah, mas todo mundo gosta dele. Ok, todo mundo gosta dele, mas ele está no lugar errado. Eu vejo que ele tem um potencial, por exemplo, na área de vendas. E a gente podia, então, tentar aproveitar ele nessa área de vendas, né? Ah, mas ele não vai querer, ele não sei, aquela coisa toda. E na hora que a gente chamou ele para conversar, foi interessantíssimo isso, que a gente criou um contexto de maneira que você sensibiliza a pessoa, você fala, fulano, a gente está querendo melhorar algumas questões e o seu setor não está legal. Você, eu não me encontro. É ótimo que a gente deu uma abertura de tal forma disso que eu acho que é o principal, que ele se sentiu muita vontade para externalizar mesmo. Olha, eu não me sinto à vontade na função que eu estou, eu me sinto um peixe fora d'água, acho interessante essa frase dele. E aí, na hora que eu aproveitei, eu falei, mas então o que você gostaria de fazer aqui na empresa? A gente não quer te perder, né? Mas aonde que você gostaria de ficar, que você acha que seria ótimo para você? E aí ele vira e fala que queria trabalhar na área de vendas. Olha que bacana isso, né? Eu acho que eu daria certo na área de vendas, né? Não teve, né? Na mesma hora já saiu o processo de alteração e todo mundo se deu bem com esse processo. Então, olha como que o gestor ele tem que estar muito atento nesse processo, tá, gente? Claro, lidar com o ser humano é complicado, a gente sabe disso e tudo mais, mas se você tem um processo... agora, eu costumo dizer que se você vai lidar com pessoas, elas não aparecem na sua vida à toa, né? Seja para aprendizado seu, seja para você ajudar no aprendizado delas. Então, é um processo que tem que estar muito claro isso. Quem tem cargo de chefia aqui tem que estar o tempo todo isso, né? Ajudar o seu funcionário a crescer, o seu colaborador a crescer, porque aí é um processo que cresce todo mundo, né? E, ao mesmo tempo, aprender com os colaboradores, né? Porque a gente nunca sabe tudo, tá? Essa questão dessa humildade que é interessante. E aí, dentro desse processo, então, de conhecimento, habilidade e atitude, né? Que é o chazinho mesmo, o ideal é que a gente, então, que as pessoas consigam desenvolver esses 3 itens para obterem bons resultados e, por sua vez, reconhecimento. Então, fica a dica aqui para cada um de vocês. Se vocês querem melhorar de vida do ponto de vista profissional, tá, gente? Não estou nem dizendo pessoal, não, tá? Apesar de que também cabe muito bem no processo pessoal. A primeira coisa que a gente tem que fazer é da gente se autoconhecer ou saber aquilo que a gente domina, né? E aí já na esfera do conhecimento. E aí eu gosto de trabalhar essa ideia de conhecimento para a gente desmistificar, tá, gente? Conhecimento é tudo aquilo que a pessoa domina sobre algo.
o pessoal chama de know-how, né? Aquilo que domina naquilo que tenha valor para ela, né? Ou para a sociedade ou para a empresa. Então a pessoa às vezes fala, pode ser muito boa, fala, olha, eu domino determinado assunto ou conteúdo ou prática em algo que me interessa. E ainda bem que é naquilo que interessa, tá, gente? Porque vai ser péssimo você dominar algo em algo que não te interessa. Eu até acho quase difícil alguém ser muito bom em algo que não tenha nenhuma aptidão por aquilo que ela esteja fazendo. Você acaba até fazendo por prática e tudo mais, mas não se mantém por muito tempo. Então, na hora que eu entendo, né, e aí que é bacana, porque o que é valoroso para mim? O que eu busco como valor para mim? O que eu quero? E é um pouco, eu estava lembrando aqui outro dia, naqueles trabalhos iniciais que eu passei para a turma, lembra que eu pedi para vocês fazerem um processo de planejamento, que gestão de projetos implica em projetos pessoais. E vários de vocês colocaram seus projetos aí, tá? E o bacana é que na hora que eu faço essa cutucada, é um pouco, se eu tivesse em sala, a gente ia até dar um prosseguimento nessa atividade, tá, gente? Uma vez que eu estou assim, o que efetivamente naquilo que eu estou buscando me interessa ou não? Então, aquilo que tem valor para mim, tá? E é isso que, querendo ou não, na hora que você começa a definir o que é valoroso, o que você busca para você, gente, me desculpem, mas o resto é resto. Né? E ao mesmo tempo, na hora que eu busco, né? E o resto é resto, mas você não deixa de ter responsabilidade. Porque na hora que eu identifico aquilo que é importante para mim, tanto o meu entorno, ou a comunidade que está perto de mim, ou a sociedade em geral, ou a empresa que eu trabalho, vai ser beneficiada com esse processo de autoconhecimento, tá? Então, conhecimento é um processo que vai trabalhar muito essa questão do saber adquirido naquilo que você aprendeu a dominar, naquilo que tem valor para você, tá? Muitas vezes nós não sabemos o que a gente quer. Ou se eu estou no lugar certo, se eu estou no caminho certo e tudo mais. Mas, no fundo, é um processo da gente começar a buscar. Muito provavelmente você pode até não saber para onde você está querendo ir, mas você sabe o que você não quer. Então, já é um bom começo, tá, gente? E essa questão do conhecimento, ele é um saber teórico que nós nos apropriamos e que faz parte do repertório comportamental de cada um, tá? É tudo aquilo que é tácito, que foi criado com você, que é característico e único. Eu falo que não existe uma pessoa igual a outra, porque ela leva em conta os valores da família, os valores do aprendizado, todas as experiências que ela passou em vida, desde criança até a idade madura, o tipo de emprego criativo, os vários empregos que teve, as várias pessoas que conviveu, tudo isso está servindo de processo para amparar e aumentar o conhecimento que a gente tem, principalmente sobre nós mesmos, né? E como o conhecimento ele é tácito, né, somente você conhece, né, o que você é ou como você você só vai tornar explícito esse seu conhecimento tácito se você quiser ou diante de uma necessidade quando ela, né, aparecer ou você for estimulado a fazer, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Conhecimento é um processo, gente, que ele vai ser construído ao longo de todas as experiências, positivas ou não. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu quero esquecer tudo de ruim que aconteceu comigo, né? Eu espero que não, porque é exatamente a consciência daquilo que é ruim para você que te evita, por exemplo, de cair, ou de tropeçar, ou de dar a volta, ou de regredir em outros processos, tá? Para a empresa é a mesma coisa, né? Então, quando a empresa, né, eu vou ter lá uma gestão do conhecimento na empresa, é exatamente saber o que a empresa foi consolidada, como que ela foi consolidada, o que ela fez em cada etapa, em cada momento de fracasso, de sucesso, os riscos que enfrentou e como que ela enfrentou. Então, tudo isso, gente, é um processo, né, que tem a ver com conhecimento. E ele é único e ele é de cada um. Ok até aqui? Isso é importante, pessoal, porque a gente está chegando num processo, eu acho, até com essa questão dessa pandemia, que vários valores estão mudando, ou várias formas como a gente vê o mundo vão precisar mudar, né? E muitas vezes a gente acaba tendo essa questão de seguir o que o chefe manda, ou seguir o que a maioria faz, né?
E não necessariamente o que a maioria faz, ou o que o chefe manda, ou o que o professor manda, ou qualquer coisa do tipo, gente, acaba me levando num processo naquilo que eu quero fazer, naquilo que me deixa satisfeito. Quem busca, né, a realização pessoal, né, e aí não é fácil, mas é um processo assim, eu não quero ganhar muito dinheiro, mas eu quero ter determinados benefícios ou qualidades de vida. Se eu tenho isso e eu entendo isso como importante para mim, pode aparecer 1000 pessoas e falar, olha, mas corre atrás, vai ganhar mais dinheiro, vai fazer isso, que não vai adiantar, você não vai ser feliz do outro jeito, tá? Eu falo isso, gente, porque às vezes assim, a gente acompanha vários alunos, vários professores, às vezes eu vejo assim, tem gente que tem um desespero de querer ganhar dinheiro, de ter uma projeção, e quando você pergunta para a pessoa, mas para que você quer essa projeção, né? A pessoa não sabe, porque não é algo que está construindo, mas às vezes é algo que está sendo cobrado dela. Então, o grande processo de vocês nessa questão de caminhar com um curso, alguns de vocês já estão no 4º período, alguns de vocês já estão na reta final aí do curso e tudo mais, outros estão começando, o principal, gente, o que esse curso tem a ver comigo, o que ele pode permitir para mim em relação a um planejamento futuro, né? E o que eu preciso saber de mim, daquilo que eu quero, daquilo que eu não quero, para garantir isso. É essa abertura desse conhecimento que vai permitir a gente conquistar as demais competências, que é a habilidade e a atitude. Então, o que é habilidade? A habilidade é muito simples, gente. É todo o processo de treinamento ou de saber fazer algo. E como é que você cria isso? Né? Todo o processo que você vai aprender a manusear, ou trabalhar, ou efetuar e tudo mais, seja por treino, simulação, aí tem logo na terceira linha, tentativa e erro, repetição contínua, é tudo aquilo que eu vou treinando, 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 até ficar excelente naquilo, ou melhorar a minha habilidade, o que vai permitir o que eu seja cada vez mais, domine cada vez mais as técnicas, ou consiga fazer algo com maior, né, e com mais perfeição, tá? Então veja bem, a habilidade não tem nada a ver com conhecimento. A pessoa ser hábil é porque a pessoa foi treinada para fazer aquilo. Não precisa ir longe, não. Se vocês entrarem num ambiente de trabalho agora e for trabalhar com um programa um sistema, um software lá específico daquela empresa, em pouquíssimo tempo você já está dominando as linguagens, os códigos, como é que funciona o sistema e tudo mais. Você saiu dali, foi para uma outra empresa que vai ter um outro sistema, um outro software, você vai esquecer tudo aquilo, esquecer ou não é relativo, mas você pode deixar de lado aquelas habilidades do antigo programa que se trabalhava para aprender e se tornar hábil em outro programa, por exemplo. Então, essa capacidade profissional de transformar, né, parte do seu conhecimento em um uso real, né? Fazer algo real. É o que eu coloquei entre parênteses aí, o saber fazer, tá? Então, eu sei, uso o meu conhecimento, então, para saber fazer. Então, a partir do meu conhecimento, eu passo a criar técnicas, aprimoramentos, habilidades de como fazer determinada coisa, tá? Então, olha o conhecimento na base daquilo que eu preciso saber, né, para chegar no meu futuro, no meu objetivo, e o que eu tenho que fazer para conquistar esse meu objetivo, esse meu futuro, tá? E aí, gente, entra, eu acho que é o mais difícil. Porque uma coisa é você ter o conhecimento, você sabe o que você quer, o que você não quer, você gostar ou não, é todo um processo. A outra coisa é você criar habilidades para isso, você cada vez mais se treinar e ficar expert naquilo que você faz, tá? Mas a atitude, né, eu acho que já vai além. É um processo muito da proatividade, né? Ou seja, é tudo aquilo que eu tenho que fazer, né? Espontaneamente porque eu entendi que aquilo deve ser feito e não porque alguém me deu uma ordem ou mandou fazer. Porque a atitude, você mandar uma ordem e a pessoa executar, isso não é atitude da pessoa. Ela está cumprindo uma ordem. Mas você executar algo porque você entende o que precisa ser feito, isso é interessante. Eu tenho um exemplo ótimo, gente, pode parecer doideira, mas, por exemplo, eu acho até que eu vi isso uma vez num livro, não lembro aonde, mas o exemplo é ótimo. Uma pessoa vai trabalhar, vai criar o conhecimento de trabalhar com energia elétrica. Ela sabe que ali você tem corrente alternada, que passa um ponto
positivo e o neutro, aquela coisa toda, como é que são as fases diferentes. Você tem todo o conhecimento, né, do que é uma energia elétrica passando através de um fio elétrico, por exemplo. Ok? Depois você aprende na habilidade como, se eu juntar um fio com o outro vai dar curto, se eu isolar com fita isolante, evita de ter contato, se eu colocar ali agora, ligar uma lâmpada, eu vou fazer, vou acender a lâmpada, o Fiat Lux vai produzir luz, qualquer que seja o processo. Então você treina a habilidade de como executar. Agora, a atitude é interessante quando você está passando um local que você vê um fio desencapado e que você sabe que se alguém encostar na forma como ele está desencapado, pode levar o choque, né? Dependendo da voltagem que passa ali, pode ser fatal ou não. Aí você vai lá e, de repente, mesmo que você não tenha uma fita isolante, você vai lá e dobra um fio para um lado, dobra para o outro, de maneira que eles não cheguem a se encostar ou não coloquem em risco, por exemplo, e tudo mais. Esse pegar e fazer algo que você viu ali que pode acontecer é a atitude. E isso só acontece quando a gente é submetido num processo de ação, né? Quando algo aparece que você precisa fazer, né? É um pouco do que está ali, né? Predisposição ou saber agir adequadamente, né? Ou seja, saber agir não, porque o saber é habilidade e conhecimento, mas o agir adequadamente diante de uma necessidade, tá? E aí vai muito, gente, não só nessa questão motivacional, mas nessa questão de você ser submetido a um teste, a uma prova, tá? Eu falo que você pode treinar o aluno, formar o aluno, capacitar o aluno, ou um funcionário, ou um colaborador, qualquer que seja o papel, né? Mas ele só vai ter atitude quando ele, né, essa pessoa, esse aluno, esse colaborador, for colocado à prova, vai lá e pega e faz, né? Ou ele toma essa vontade de querer fazer, tá? E isso nem todo mundo consegue, tá? Você pode, às vezes, fazer vários cursos, né? Por isso que eu falo que tem muita gente que tem muito curso, tem muito cabedal teórico, mas são pessoas que não sabem desenvolver essa teoria, esse conhecimento, e não sabem colocar em prática, né? Então, o que adianta, às vezes, a pessoa saber demais e na hora que alguém precisa dela, ela não sabe o que fazer, ou nunca foi treinada, motivada, né? Colocada a teste para poder aprender a fazer, tá, gente? Então, a atitude, ela só vem com esse processo de desafio, de ser colocado mesmo num processo de busca e entendimento daquilo que você está querendo, tá? Muitos de vocês conhecem, muitos de vocês têm habilidades, nem todos tiveram atitudes suficientes para poder fazer determinadas coisas no momento certo, na hora certa. Não estou dizendo que a gente tem que arrepender com erros do passado, tá, gente? Pelo contrário. Se eu tivesse feito assim, o que faltou? Faltou atitude. Se eu tivesse dado um basta no relacionamento, faltou o quê? Atitude. Né? Que você sabe o que tem que fazer, você sabe como fazer e às vezes não faz. Por quê? Porque a gente às vezes tem medo, a gente acaba tendo dificuldades de colocar em prática aquilo que eu quero, de se tentar ser diferente, de ser melhor, né? Eu vou seguir o que a maioria está fazendo para não ser ridicularizado, não sofrer bullying, né? Isso é falta de atitude, tá, gente? Então, a atitude só vem com a vivência, só vem com a prática, só vem com o processo. E eu torço para todos vocês, gente, você torcer, não é rogar praga, não. Eu torço para que todos vocês tenham que um dia colocar atitudes à prova, sabe assim? Que é o quê? Você ter que fazer algo que você sabe, você tem conhecimento, você sabe como fazer e ser testado para fazer. Pode sair feio, pode sair errado, para tudo, mas já é um primeiro passo que você está fazendo um processo atitudinal aí, tá? Eu vou mudar aqui, senão eu fico filosofando demais, tá, gente? Vocês podem puxar minha orelha aí, tá? Por favor, tá? E aí, pessoal, nesse processo da gestão de projetos, então, além desses conhecimentos que eu tenho que ter e tudo mais, eu ainda tenho que ter, já na gestão de projetos, tá? Além dessas questões individuais, eu vou ter que ter, então, 3 tipos de competências que eu vou ter que desenvolver ao longo, né, desse meu processo de gerir um projeto. São as chamadas competências individuais, de equipe e de empresa. O que são as competências individuais? Elas são relacionadas às aptidões e habilidades, né, individuais do gerente, do responsável pelo projeto,
na resolução de problemas. E aí são algumas coisas interessantes, né? Eu coloquei, isso está lá no livro de vocês, gente, na página, está lá. Desde a alocação de recursos, construção de equipes, disciplina, visão holística, comunicação e liderança. Então, são competências individuais que têm que ser trabalhadas pelo gestor. Como? Alocação de recursos. Se eu tenho pouco dinheiro, onde que eu vou colocar esse dinheiro em relação a esse projeto? Né? Qual é o impacto eu colocar dinheiro nesse e não naquela rubrica ou naquela conta? Né? Então, com o tempo, a pessoa vai cada vez mais dominando esse processo e ela vai saber aonde alocar recursos. Ao mesmo tempo, como é que eu vou aprender a construir equipes? Né? Quais são as equipes e as pessoas que precisam ser ao meu lado? Né? Então, isso acaba sendo um processo que, com o tempo, se torna uma competência individual. Eu já vi gente, isso é ótimo, quando a pessoa ela tem uma clareza do papel dela como um gestor de um projeto, eu já vi gente contratar alguém que detesta, eu detesto o fulano, mas ele é o melhor na área nisso, nisso e nisso. Olha que bacana, né? Isso eu já ouvi uma frase uma vez de um, né? Mas eu achei que vocês não se davam bem. Não, a gente não se dá bem, a gente se detesta, mas ele é o melhor nessa área, tal, tal, tal. Olha que bacana quando você vai construir uma equipe, porque você não está ali, você reconhece no outro uma dificuldade que você tem, né? E ao mesmo tempo você chama ela para a sua equipe como uma forma de tentar, olha, eu estou te chamando aqui porque eu sei que você é o melhor, né? Quem sabe daí não surge até uma afinidade que é construída desse processo. Então, saber construir equipe é uma competência individual, disciplina de saber gastar o que precisa, de controlar o horário, de ter todo um processo esquematizado correto, de cumprir as etapas no momento certo, de acordo com aquilo que está programado. Ao mesmo tempo, tem que ter uma visão holística do todo, a visão do todo, tudo aquilo que tem a ver com o projeto, desde o início até o final, quais são as etapas, como é que eu vou fazer, o que eu preciso para entregar determinado produto ou serviço, né? Ainda tem que ter a competência de uma boa comunicação, então saber comunicar, e por último, né, talvez o mais importante, no processo de gestão de projetos, a questão da liderança, de saber ouvir, saber reconhecer, dar feedback, trabalhar em equipe, tudo isso ajuda nesse processo e vai ser aprimorado com essa competência individual, tá? E aí o Killing, né, em 2012, é um autor que está lá no livro de vocês também, ele vai ampliar essa visão dessas competências individuais e vai criar ainda, né, essas competências em uma classificação em 3 áreas de conhecimento. O que ele vai chamar de área orgânica, profissional e administrativa, tá, gente? O que ele está? Então, ele está extrapolando essas competências individuais. Quando eu vou trabalhar num processo de uma área orgânica, eu estou compreendendo as habilidades interpessoais do gestor do projeto. Todo o processo de relacionamento mesmo, que vai ser reforçado naquilo que a gente colocou lá. A questão da liderança, de saber fazer negociação, de motivar a equipe, influenciar positivamente, fazer uma boa comunicação, uma capacidade plena de ouvir e de empatia, tudo isso acaba sendo um processo orgânico, né? Eu estou lidando com pessoas, eu tenho então que melhorar e alavancar essas potencialidades. Ao mesmo tempo, eu vou ter a chamada área profissional, né? Que são as competências numa área profissional, que é o quê? Que vai ser dividido em 2 caminhos. Um conhecimento técnico sobre o assunto do projeto, então aí tem que ser uma experiência clara, né? Sobre qual a natureza e o segmento do projeto, se é da indústria, se é prestação de serviço, como é que são os meus clientes, o que eles esperam, o que eles esperam. Então eu tenho que saber claramente sobre o assunto que eu estou entregando e trabalhando nesse projeto. E o outro conhecimento, né, aí já para destacar o processo profissional, é o conhecimento técnico sobre gestão de projetos. Né? Quais são as etapas, o planejamento, o termo de abertura do projeto, estrutura analítica desse projeto, o que eu vou ter que entregar, o que eu não vou entregar, os riscos que podem acontecer. Então, tudo isso que a gente está trabalhando nessa disciplina aqui, tá? Então, além de eu ter um conhecimento orgânico, né, que extrapola aquele conhecimento individual, aquela área individual, eu tenho que ter também um conhecimento profissional, né, que é uma expertise mesmo, seja para gerir um projeto, seja sobre o projeto em si, o assunto em si, né, a entrega em si. E, por último, nesse processo dessas áreas de conhecimento,
trabalhar muito uma questão de uma área administrativa, em que considero conhecimento em administração geral, experiências que eu tenho em planejamento, finanças, compras, recursos humanos. Por exemplo, é uma coisa que eu acho interessante nas nossas salas de aula. Por exemplo, a gente tem agora, nessa sala aqui, eu tenho alunos de contábeis, alunos de RH, tem engenharia, tem alunos de administração, de logística, ou seja, eu tenho várias áreas de saberes, várias áreas de conhecimento, em que eu pego tudo isso e aprendo um pouco com tudo isso, né, na minha formação, para trabalhar em várias áreas administrativas. Eu falo que pelo fato de a pessoa fazer contábeis, ela não tem que saber, ela tem que saber minimamente algumas noções de marketing, algumas noções de recursos humanos, algumas noções de planejamento, né? Da mesma forma, o pessoal do RH tem que saber um pouco sobre finanças e compras e tudo mais. Então, olha como que eu vou interagindo em áreas administrativas, eu tenho que extrapolar o meu conhecimento para esse processo de gestão como um todo, né? Por isso que os nossos cursos são cursos de área de gestão. São cursos na área de administração, por exemplo, que envolve gestão, saber gerir determinados assuntos. Negociação, por exemplo, muitos de vocês vai ter essa disciplina, negociação e conflito e resolução de conflitos, por exemplo, né? Saber lidar com diferenças, saber lidar com processos de divergências, né? Eu falo, a gente está no mundo agora que cada vez mais a gente precisa aprender a conversar, saber conversar e saber negociar, né? Para que a gente tenha minimamente determinados processos em andamento, tá? Mas como é que eu vou adquirir tudo isso, né? Então, através de treinamentos, né, baseados essencialmente no conhecimento, que aí remete um pouco àquilo que a gente estava falando logo no comecinho, né? Eu vou ter não só os meus hard skills, né, que são as minhas competências técnicas, né? O próprio conhecimento que eu tenho sobre gestão de projetos, conhecimento de software de gestão, tudo aquilo que eu estou buscando para alavancar a minha competência técnica no assunto específico que eu estou trabalhando, além das minhas competências que não se ensinam, que são as soft skills, né? É aquilo que são inatas a cada um. Por exemplo, você não ensina alguém a ser honesto. Você espera que a pessoa seja honesta, ou que ela trabalhe e exerça a sua honestidade. Capacidade de comunicar-se com clareza. Tem pessoas que têm facilidade para isso, outras não. Você pode melhorar? Pode. Oi, alguém? Pois não. Alguém tentando. Bom, então vamos lá. Competências que são inatas, algumas pessoas têm facilidade para comunicar-se, outros não. Você pode melhorar e muito a comunicação de algumas, mas tem pessoas que têm toda uma verve, uma natureza própria para isso. Tem gente que é mais fácil para se adaptar, tem outros que têm mais resiliência, então isso não se ensina. Mas você consegue potencializar ou motivar determinadas áreas dessas. A pessoa não pode, ela pode nem se tornar um grande expert em comunicação e oratória, tá, gente? Mas ela aprende com algumas técnicas a ser mais claro nas comunicações, né? Em alguns processos naquele do dia a dia das empresas, tá? Então, isso são todos os conhecimentos que a gente precisa nesse processo das competências individuais, e agora a gente vai ver as chamadas competências de equipe. Lembrando que a gente está trabalhando aqui, gente, olha, né? Os 3 tipos de competências que eu tenho que desenvolver nas áreas de gestão de projetos. Então, a gente acabou de ver tudo até agora, competências individuais. Agora eu vou para as competências em equipe. O que é isso? É a possibilidade de indivíduos trabalharem em conjunto com o intuito de atingir o objetivo do projeto, né? Aquela ideia mesmo de transformar toda a equipe num grupo único voltados para os mesmos interesses, para as mesmas vontades e desejos em relação ao projeto, tá? É de chamar como equipe todo mundo que planeja e torce pelo sucesso desse projeto. E para eu conseguir essa coesão, eu tenho que fazer reunião, encontro, divulgação de resultado, feedback, estruturação de equipe quanto à responsabilidade de cada um nesse papel, né? Então, olha o papel do líder aí, permitindo que a equipe trabalhe coesa, né? E para eu medir essas competências, eu vou ter aí 2 indicadores que podem ser usados para avaliar se está trabalhando bem em equipe ou não.
Uns são os indicadores voltados às tarefas ou às atividades e aos resultados. Então, tem a ver com desempenho técnico, tá, gente? Olha lá. Planejamento de prazo e orçamento, se eu estou cumprindo o prazo, se eu estou gastando de acordo com o previsto, se os resultados estão sendo avaliados de acordo com o planejado lá atrás, se eu estou trabalhando em inovação, estou inovando a forma como eu trabalho, que tem a ver com a criatividade, se estou gerenciando bem as pessoas, tudo isso acaba, então, permitindo que as equipes, né, desenvolvam plenamente. E a outra, indicadores voltados às pessoas, né? Como é que está o envolvimento da equipe? Estou gerenciando conflito ou não? A comunicação dentro do grupo está boa ou não? Tem um espírito de equipe trabalhado com todo mundo ou não? Como é que está o processo de confiança nos demais membros? A gente acha que, às vezes eu tenho que tomar cuidado por causa desse blá, 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 porque fica parecendo que isso tudo é muito fácil, mas isso é extremamente complicado e nem sempre a gente consegue resolver isso de uma forma satisfatória, tá? Muitos de vocês que trabalham em empresa, principalmente o pessoal de RH, sabe a dificuldade que é fazer todos os funcionários falarem a mesma linguagem, né? A grande dificuldade disso é porque as pessoas não se veem com pesos iguais, responsabilidades afins nesse ambiente de trabalho. Sempre vai ter lá, se eu tenho um invejoso que, fulano gosta mais do outro do que de mim, o outro ganha mais do que eu, o outro é mais elogiado do que eu, é porque ele às vezes não percebeu que ele também tem um papel de destaque, mas ele está mais atento ao que o outro está recebendo do que ele. Aí vai muito da pessoa, vai muito do orgulho de cada um, da vaidade de cada um, tá, gente? Mas um verdadeiro líder, ele consegue mapear isso e trabalhar isso de maneira que eu consiga atingir essas competências da equipe como um todo, transformar o time a partir disso. Claro, não é tarefa fácil transformar toda uma equipe com várias pessoas, cada um com seus conhecimentos tácitos, né, com as suas vontades próprias, com seus ideais diferentes, num processo conjunto, isso é extremamente difícil. Eu falo que eu trabalho com pesquisa desde tem quase 30 anos. Tem quase 30 anos, olha só, como é que passa rápido, né? E é impressionante como que, com mais de 10 anos trabalhando com a mesma equipe, é que eu conseguia se identificar quem eram as pessoas, os humores de cada uma, como é que eu trabalhava a energia de cada um para determinadas áreas, ao ponto de eu virar e falar assim, fulano vai cuidar da área tal, porque ele tinha uma energia própria para aquilo, e o outro fulano vai trabalhar em tal área. Você já começava a criar assim até os papéis de cada um, impressionante como é que a gente criava uma equipe que era extremamente coesa, ao ponto de eu chegar o final de semana, eu não precisar me incomodar que as coisas estavam sendo feitas de acordo com o combinado, porque você criava um trabalho coeso. Impressionante que quando a gente acabava a entrega dos relatórios e finalizava a pesquisa, que é um projeto, né, gente? Ela tem início, ela tem fim, e se entrega os resultados. Como é que você tinha um processo de satisfação pessoal de cada um nesse projeto da equipe toda, né, se melhorar e aprender em cada processo e querer cada vez mais desafios aí, tá? Então, eu estou falando assim, contando uma experiência toda, mas olha só, quanto tempo que eu precisei para chegar nesse grau de experimentação. Eu queria ouvir alguns de vocês, se vocês passam por algo parecido em relação a isso, nas empresas de vocês, como é que é o ambiente em relação à equipe? Ninguém? Vocês trabalham sozinhos, pessoal, é isso? Quem falou? Rodrigo, perdão, eu dei a viajar. Essa pergunta é com relação ao trabalho em equipe? Como é que é na equipe de vocês? Vocês conseguem visualizar uma equipe coesa onde vocês trabalham, todo mundo falando a mesma língua, o pessoal buscando os mesmos objetivos, ou vocês ainda enfrentam dificuldades? Bom, lá onde eu trabalho, apesar do escritório ser pequeno, a gente ainda tem uma pessoa lá que é meio, apesar de ser nova e tal, mas não gosta muito de trabalhar em equipe, não. Agora Nova, o restante... Novo de idade? Novo de idade ou nova? Exatamente. Novo de idade? Não, novo de idade.
Mas aí é interessante, né, René? Está tendo muito em moda agora essa geração Y e Z, né? Que é um pessoal mais Isso. individualista, né? Outro dia eu fiz até É. uma palestra, depois até se quiser até mando o material, se você quiser, sobre a Ah, eu característica de cada uma dessas gerações e como que você, sabendo como cada uma age, você consegue até potencializar, né? Eu falo que essa geração Y, alguns de vocês aqui são, né, turminha? Então tem que tomar cuidado com o que eu vou falar. Essa geração Z ainda não sabe qual que é o propósito de vida, a geração Y ainda ela é muito, né, tem um certo individualismo que precisa quebrar para poder chegar nesse processo. Mas como que as coisas têm mudado, viu, René? Eu falo assim, a própria pessoa, às vezes, ela, assim, ela tanto bate a cabeça, a geração Y, que chega uma hora que ela começa a aprender pela dor do que aprender pelo amor, né? Eu falo assim, como que é comum isso ainda, né? Mas é caminho, né? É um processo que a gente conquistou com a experiência, mas o pessoal faz parte da rotina, né? Não, é verdade. Tem hora que eu fico impressionado, às vezes pequenos gestos, pequenas atitudes, e a pessoa acaba transformando ali, fazendo a tempestade no copo d'água. Questão de compartilhar conhecimento, sabe? Tem um rapaz que trabalha lá que é um cara muito aberto com relação a esse negócio de conhecimento. Eu também sou, graças a Deus. Então, assim, a gente troca altas ideias. Ele trabalha no setor pessoal, eu trabalho no fiscal. Então, às vezes, ele precisa de alguma coisa, eu vou lá no computador dele, mostro para ele como é que faz. Eu preciso de alguma coisa. Hoje mesmo, ele foi lá no meu computador para mostrar como é que fazia e tal. Então, assim, e essa outra menina lá, ela fica meio que no canto dela mesmo, isolada. Quando ela precisa de ajuda, aí ela pede, mas se precisar da ajuda dela, é muito difícil a gente poder contar. Olha, eu já vejo um ponto positivo aí, né? Quando ela primeiro reconhecer que precisa de ajuda e ela pedir, então já é um bom sinal, viu, Renê? Já tá assim, tendo um processo de aprendizado aí, né? Eu sou muito otimista, eu adoro trabalhar com muita gente diferente, até para poder potencializar, né? Mas a vida ensina, mas isso que é importante. Mais alguém, pessoal, com relação à experiência no ambiente de trabalho? Bom, professor, lá onde eu trabalho, tem pessoas teimosas, pessoas que realmente, que para mim, não sabe trabalhar em equipe porque faz só o que manda. Não tem proatividade. Então, assim, perfeição eu tenho para mim que empresa nenhuma vai ter hoje. A gente pode trabalhar, mas empresa que tem funcionários engajados com o mesmo propósito, eu acho que é meio difícil. Ô, Juscelino, vai muito, né? Aí nesse caso, vai muito da questão da liderança, sabe? Porque, às vezes a liderança, às vezes ela é muito solta, ou não é uma pessoa comprometida, ela acaba permitindo que você tenha esses comportamentos, tá? Igual você falou, realmente hoje é difícil nas empresas, mas tem melhorado muito, né, a partir desse processo de técnicas de liderança, que tem sido cada vez mais estimuladas e trabalhadas. O próprio RH que está aqui, né, domina plenamente isso. Quantas técnicas de desenvolvimento, de comportamento, até no processo de recrutamento e seleção, tem melhorado para buscar pessoas que sejam mais abertas a esse processo aí. Agora, no final das contas, tudo se resume muito a um processo de liderança mesmo, né, que infelizmente é complicado. A maioria das empresas são empresas familiares, que é o dono, ele aprendeu daquela vez, sempre foi desse jeito, ele não aceita. Então, a gestão profissional das empresas, eu acredito que seja o próximo passo, e eu vou até arriscar aqui, tá, gente? Depois desse processo, dessa pandemia, em que muitas coisas estão mudando, as empresas não vão mais ficar perdendo tempo com práticas que estão em desuso, não. Elas já vão, assim, ter uma necessidade de mudar consideravelmente para processos, pessoas, práticas que sejam cada vez mais voltadas para uma expertise assim, ampla, que permita você ter um tempo de resposta rápido. Você vê, né? Se eles estão falando que a gente vai ter processo de pandemia a cada 3, 4 meses, você tem que fazer processos de isolamento para evitar consequências maiores. Eu estou pegando informações que a gente tem lido aí, tá, gente? Porque a gente, às vezes, está sabendo de tudo e não está sabendo de nada nesse processo em andamento. Mas o fato é,
as empresas elas não estão mais dispostas a ficar perdendo tempo, às vezes com um gerente que não dá atenção aos empregados, que tem uma dificuldade em aceitar partilhamento de ideia. Então é muito comum isso, né? Eu mesmo, e nessas empresas que eu tenho feito consultoria, impressionante. Como eu falo, não, fulano é difícil, mas ele está aí há muito tempo. Agora não, as pessoas agora estão dispostas. Olha, perdi muito tempo lidando com pessoas que não levam a nada e na hora que eu preciso desesperadamente, estou pagando o preço de lideranças mal colocadas ou mal posicionadas, né? Então, eu não sei se é o caso lá, tá, Juscelino, mas olha como que cada vez mais as pessoas vão ter que aprender a trabalhar em equipe, a pensar em equipe, a resolver os problemas e conflitos internos, não pessoal, né? A gente tem essa maneira de achar que tudo é pessoal, pelo contrário, né? Você tem que voltar, cara, você está aqui por causa da empresa, você está aqui por causa do cargo tal, você está aqui por causa da função tal, né? E esquecer essas desavenças pessoais, que o ser humano ainda é muito, tem disso, né? Dessas complicações aí, né? Mas é isso aí. Ok, pessoal? Então vamos voltar Cadê aqui? Não é esse, é o outro aqui. Voltou aí, gente? Tá aí, né? Tá, não saiu, né? Tá aí. Bom, já nas competências da empresa, né? Olha então o papel da empresa, pegando um pouco o gancho do que o René e o Juscelino falaram aí. Olha, a capacidade da empresa em criar um ambiente favorável, né? Então isso passa a ser uma competência da empresa, que possibilite o envolvimento do indivíduo. Então não basta o indivíduo ficar isolado, ele tem que se envolver, ele tem um ambiente para isso, e a equipe como um todo se envolver, conduzindo seus projetos, sejam os projetos pessoais de crescimento, sejam os projetos da equipe como um todo, de forma a alcançar os objetivos da organização. Eu quero crescer junto com a empresa me dá oportunidade para isso, né? Então, hoje, cada vez mais as empresas precisam criar um ambiente extremamente favorável para isso, né? Muitas têm mudado, tem acontecido uma grande profissionalização das áreas e competências, isso cada vez mais necessário, né, como forma de sobrevivência da empresa, que era um pouco do exemplo que eu estava falando aí agora, tá? E as competências dessas empresas vão ser desenvolvidas em fase, é o que a gente chama de fases, que é interessante do ponto de vista da gestão de projetos. Eu vou ter uma fase embrionária, em que a empresa começa a reconhecer a importância de gestão de projetos. Muitas das empresas que vocês trabalham já têm isso, mesmo que eu não tenha lá implantado um gestor de projetos, eu começo a reconhecer a importância de se trabalhar com um grau de profissionalização em várias etapas e processos. Vou ter a fase do reconhecimento da chamada alta administração, é quando a alta administração, que ela é mais executiva, mais de planejamento estratégico, ela consegue dar um suporte, uma postura favorável à priorização e condução de alguns projetos. Então, olha, isso é vital e importante para a nossa empresa. Então, você tem um reconhecimento, né, do papel da gestão de projetos nesse processo. Tem aí o reconhecimento da média gerência, é a mesma coisa, tá, gente? Só que tem que aí, uma coisa é o planejamento estratégico da auto-administração, de pensar grande e pensar estrategicamente a importância de uma gestão de projetos. A outra é a própria gerência começar a reconhecer, né, a importância e atribuir valor às pessoas que estão conduzindo projetos. A gente viu naquele processo da estrutura projetizada, como que às vezes você tem alguns líderes ou chefes de departamento que acabam boicotando o outro colega porque ele está lá se destacando mais em relação a determinado projeto. Então, olha as falhas que tem aí. Mas aí, quando a média gerência também começa a reconhecer essa importância, você cria um ambiente propício para isso. Aí eu caio na fase do crescimento, quando a empresa consegue, então, desenvolver um processo de gerenciamento com uma certa padronização, e vou chegar na fase de maturidade. O que é isso? Né? A organização já desenvolveu um sistema formal de controle do projeto, ela já sabe o que tem que fazer, como controlar, como avaliar, mensurar, criticar, corrigir, né? Eu tenho uma profissionalização em todas as etapas, em todos os setores, crio cada vez mais um treinamento com os funcionários para poder todo mundo falar a mesma língua e aumentar as competências desse processo do projeto, da gestão de projetos, e com tudo isso, então, eu consigo efetivamente trabalhar as competências. Então, resumindo, as 3 competências, gente, por mais que a gente tenha falado e apresentado cada uma, competências individuais,
competências da equipe, competências da empresa, né? Elas têm que estar integradas para permitir que o projeto funcione e consiga ser realizado de forma satisfatória. Não basta eu ter competência individual de cada funcionário meu e a empresa não pensar o projeto como um todo. Não basta eu ter uma equipe bacana e as pessoas estarem isoladas, né? Cada um com seus propósitos individuais em relação ao todo, né? Ela pode trabalhar como equipe, mas está com outros objetivos que não seja a entrega, né, e a transparência nos processos. Se a empresa não está envolvida e não cria um ambiente propício, é a mesma coisa, tá? Então a gente finaliza aí essa nossa aulinha de hoje. Eu ia passar um trabalho, pessoal, mas o trabalho eu acho que ele vai dar um pouco mais de trabalho. Eu estou repensando se eu vou dar algum trabalho nessa reta final pela quantidade de conteúdo que a gente vai ter. Provavelmente eu vou avaliar você. Eu vou fazer um trabalho, sim, na prova final, né? Então eu vou passar uma atividade. Então, além da prova que vai valer 4.000 pontos, eu vou passar um trabalho para vocês, individual, para vocês me entregarem para valer parte dos pontos da prova final. Ok isso? Até aí tudo bem? Mexe com esse negócio de trabalho nada, Rodrigo. Você sabe que você é o melhor professor que a gente tem de gestão de projeto. De gestão de projeto, sim, né? Bacana, né? Professor, pelo amor de Deus, eu tô tão difícil. O quê? Quem é que está falando? Bianca, o que foi, Bianca? O que é? Pode, repete. Inventa trabalho, não, professor? Não, pois não, porque é o seguinte, gente, aí eu gosto de partilhar. A prova final vale 4.000 pontos, ok? E aí, para eu diluir esses 4.000 pontos, eu estava pensando em fazer um trabalho valendo tipo um trabalho simples, não é nada complicado, não, mas que envolve um pouquinho de dedicação, mas valendo pelo menos 1.000 pontos. O que vocês acham? Ou eu faço uma prova final só valendo 4.000? Ele vai pontuar na nota da prova? Esse trabalho de pontuar na nota da prova é bom, professor. Pessoal, esse trabalho seria esse. Parte da nota dos 4.000 pontos seria entrega por um trabalho. Por exemplo, eu pensei em 500 ou 1.000 pontos. Então, 1.000 pontos seriam esse trabalho. Então, os outros 3.000 distribuídos na prova, por exemplo. Tá? Aí sim. Aí legal, né? Aí legal. Não, pois é. Aí pensando por esse lado, aí vai ficar bacana, né? Porque aí tira um pouco do peso da prova final, porque eu sei que aluno é sui generis, né, gente? Aluno sofre mesmo estando com a vida boa, né? Apesar de que aluno tem que chorar sangue, né? Na minha opinião, ele tem que sofrer, né? Mas uma forma de tentar minimizar esse sofrimento, vocês falarem que o Rodrigo é bonzinho, né? Eu estou pensando em diluir parte dos pontos numa entrega de um trabalho, que é só entrega mesmo. Olha, quem fizer a entrega do trabalho já garante lá pelo menos 500 pontos ou 1.000 pontos, né? Eu vou passar as regras, mas é uma forma de diluir o peso da prova final. Eu estou falando isso, sabe por que eu cheguei a essa conclusão? Porque alguns de vocês tiveram dificuldade em fazer a prova. Por exemplo, eu dei a questão uma semana antes, teve gente que não fez, deixou a questão em branco. Teve gente que... E aí, na hora que você questiona a pessoa, olha, você deixou a questão em branco, eu falo, não, eu sei, não consegui fazer. Então, tem pessoas que têm dificuldade... Eu não tirei total. Como? Oi? Eu fiz tudo e não tirei total. Quem? Você, Bianca? Aí tem que ver o porquê que você não tirou total lá, né? Porque aí, gente, foi bem critério. Deixa eu até explicar a prova aqui. Eu fiz perguntas básicas e facinhas em relação a alguns conteúdos e pedi para vocês falarem um pouco sobre determinados pontos. Gente, estava muito fácil. Eu peço lá, por exemplo, me apresente as características do projeto. Teve gente que não soube colocar, né? Lembra? Eu ainda falei, tá? No primeiro slide tem lá todo um processo, quais são as características, início e fim, tem que ter prazo, tem que ter orçamento e tudo mais. Teve gente que não conseguiu fazer. Então, teve gente que você pede lá, cite e explique. Teve gente que só citou, não explicou, então perde ponto. Tá? Não estou dizendo que é o caso não, tá, Bianca? Mas eu estou falando de uma forma geral, eu tento ser muito criterioso nesse ponto. Então, teve gente que tirou total, teve gente que ficou a desejar em relação à nota, tá, gente? Não ficaram notas ruins, mas poderia ter sido mais. Aí eu acho que falta um pouquinho mais de dedicação, né? Mas fica uma crítica construtiva aí, tá? Para evitar
essa sobrecarga de previsão, porque vai ser a mesma coisa, 5 provas, todo mundo fazendo tudo mais. A minha ideia é diluir parte desses pontos numa entrega de um trabalho. A minha ideia é até passar. Eu até ia passar hoje, mas eu passo semana que vem, e aí vocês já vão depois, já podem fazer esse trabalho para entregar no dia da prova, por exemplo, na última semana da prova. Tá? Beleza. Pode ser? É uma forma de diluir. Tudo bem Pode. assim, gente? 500 ou 1.000 pontos? O que vocês preferem? 1000. Eu acho 1.000 melhor, né? E 1.000, na realidade, a gente professor. perguntar se tinha condição de ser uns 1.500. Tá. Quem não chora não mama, né, Helê? Quem que tá falando? Quem é? Fazer o quê, né? Rodrigo. Oi, Adé. Eu tá bom. Essa ideia do trabalho é muito boa, até mesmo porque a gente que larga serviço 7 horas não está conseguindo pegar totalmente as aulas todas. E Sim. você está com antecedência, a gente vai estar conseguindo colocar isso em prática no dia da prova, não ter tanta sofrência, porque largar serviço 7 horas, você não consegue assistir a aula direito, né? Tá do jeito que tá, a gente está conseguindo largar serviço 7 horas da noite. Isso, eu sei da dificuldade que está para alguns, sabe, Adé? Até porque teve essa mudança mesmo, vários horários de trabalho mudaram por causa desse processo de isolamento, tá? É em cima disso que eu estou querendo, assim, tentar facilitar. Veja bem, gente, eu não vou dar de graça, por isso que se chama trabalho, né? Mas é um processo que vai ser útil. Então, eu vou passar o trabalho de uma vez, pode ser? O Bruno tá querendo falar, Bruno? Oi? Não, tranquilo, pode passar, professor. Beleza. Posso falar, então, qual que é o Me trabalho? tira só mais uma dúvida. A prova que nós fizemos, o senhor vai disponibilizar ela para a gente poder ver? Posso. Eu posso devolver. Eu não sei como é que eu teria que devolver. Eu teria que mandar no e-mail de cada um, né? Entendi. Eu teria que. Porque o que eu fiz, Beca? Eu não cadastrei. Porque se eu peço a prova por e-mail, eu já acho que já é criar uma dificuldade que você vai ter que colocar um e-mail cadastrado no Gmail, aquela coisa. E nem todo mundo tem e-mail da Gmail, tá? Uhum. Então, eu acho que é criar um problema, um preciosismo que não foi o caso. Por isso que eu não coloquei, gente, não teve a confirmação de prova, por exemplo. O que é confirmação? É uma resposta automática. Sua prova foi entregue, você recebe o e-mail dizendo que foi recebida a prova. Por que eu não coloquei isso? Porque a pessoa teria que ter o e-mail cadastrado, tem que ser Gmail. Para evitar esse tanto de preciosismo, eu não coloquei. Eu posso depois devolver a prova sim para vocês, eu mando nos e-mails de vocês. Quem quiser me manda o e-mail de vocês no privado depois, e eu respondo, eu devolvo com as correções. Quem quiser. Tá legal? Tranquilo, professor. Vamos passar o trabalhinho de uma vez, então? O senhor posta o trabalho no portal junto com os slides? Eu vou postar e vou colocar no grupo também, tá? Lá no nosso grupo do WhatsApp, tá legal? Quem não quiser anotar aí agora. Mas só para vocês saberem o que é. A matéria da nossa prova, da nossa segunda prova, gente, eu já estou falando a segunda prova, porque daqui a um mês, tá? Vai ser essa unidade 3 e essa unidade 4, ok? Ok. Então, eu já estou definindo que não vai ser a matéria toda, vai ser somente a unidade 3 e 4. Então, o que eu vou querer? Eu vou querer que vocês me apresentem os pontos principais de cada unidade. Só isso. Então, por exemplo, a aula hoje foi gestão da qualidade e competências em relação à gestão de projetos. Quando eu falo gestão da qualidade, quais são os pontos principais que eu tenho que ter em relação a uma gestão de qualidade? Gente, não precisa ser coisa grande, não. É só ter o cuidado. Eu tenho que saber o que é qualidade, como é que eu mensuro qualidade, como é que eu avalio. Não deixa de ser um roteiro para estudar para a prova, né? Funciona como um roteiro. À medida que vocês estiverem estudando para a prova, vocês já vão colocando as ideias principais e me entreguem isso, né? No final, depois. Quem me entregar ganha... Quanto que é? 500 pontos que a gente combinou? Foi isso, né? 1.000. 1.000. Tá, ok. Tudo bem até aí? Então é quase um resumo. Oi. Pessoal, só para me entender melhor, o senhor vai querer isso aí da unidade 3 e 4 ou só de todas as unidades? Tem direito não nessa parte, não. É 3 e 4 ou 3 e 4 ou a 1, 2, 3 e 4? Ô, Alex, as unidades, as sessões são 3 e 4. Tudo bem isso? É porque tá 4. Tô querendo dizer porque tá... Oi. Tá cortando demais aqui.
Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir ou está com dificuldade do som? Ô, Alex, eu acho que tem a ver com a conexão aí, mas eu vou colocar por escrito lá de qualquer forma. Dentro do capítulo 3 e capítulo 4, eu não lembro se a sessão, gente, módulo. Entendi. Dentro do trailer, cada um dentro do capítulo 3, eu quero um resumo de cada capítulo. Então, serve como um roteiro de estudos para vocês. Tá legal isso? Ok? Agora entendi. Beleza. Então, beleza, gente. Tá? Mas eu só mando por escrito. Rodrigo, o trabalho vai ser no grupo de quantas pessoas? 4 ou 5? Não, individual. Rodrigo, não custava nada eu tentar, né? Não tinha problema. Eu adoro essa estratégia de vocês, mas aí é querer demais, tá? Tudo bem. Agora, pode ser grupo de 4, mas eu divido os 1.000 pontos em 4, beleza? Esse negócio do jeito que tá mesmo aí, 1.000 pontinhos tranquilo, tá de boa, pra deixar mas isso aí. o principal, gente, olha, na hora que vocês estiverem estudando, vai colocando quais são as principais ideias desse capítulo. Isso. Coloca, não precisa ser coisa demais, não, gente. Mas é mais um processo de roteiro que vocês estão criando para o estudo de vocês. Tá legal? Beleza? Adélia, tá bom assim? Te ajuda aí nessa questão da... Sim, com certeza. Bem melhor. Bacana, então. Combinado? Bianca, pode ser também? Demais colegas? Pode ser? Pode, professor, combinado. Então tá, gente. Então, assim, longe de mim querer essa questão de sobrecarga de trabalho, mas ao mesmo tempo serve como um roteirinho de estudo para vocês passarem pelas todas as sessões, unidades, e aí se prepararem para a prova também. Beleza? Então tá fechado, depois eu coloco lá no grupo do WhatsApp, tá? Pessoal, é isso. Oi, quem? Quem? Beleza. Pessoal, era isso. Então, nossa aulinha a gente encerra por aqui. Queria agradecer uma vez mais. Vocês viram que teve uma prorrogação. Estava programada a partir de hoje a gente voltar, mas prorrogou até, no primeiro momento, até o dia 18 de maio. Vamos torcer para passar esse processo. Eu não sei como é que está. Por mais que as informações digam que ainda vai ter, não está pior, mas era para estar pior se não tivesse isolamento, tá, gente? Isso é muito claro. Eu acho que a gente não precisa nem ter dúvida em relação a isso. As coisas só estão ainda boas, mesmo com mais de 7.000 mortes no país, elas ainda estão bem, porque houve grande parte dos isolamentos, né, diretos ou indiretos, está começando a arrefecer agora, pode ser que tenha uma piora, e a partir desse quadro que a gente vai saber se a gente volta ou não. De qualquer forma, dia 13 de maio tem Pitágoras em família, vai ter várias palestras e tudo mais, ou seja, vamos tentar, dentro do possível, manter uma certa regularidade, mesmo com toda dificuldade, desconforto, mudança, que a gente sabe que aconteceu com cada um de vocês, tá? Precisando de algo, podem me consultar, estou à vontade, à disposição, né? Mas precisando de qualquer coisa, me aciona. Tudo bem isso? Então, eu já passei esse trabalhinho, vale 1.000 pontos, está combinado isso, parte da prova vai ser um trabalho valendo 1.000 pontos, que vai ser quase que um resumo ou as principais ideias ou tópicos de cada capítulo para vocês me entregarem individualmente no final, na semana da prova. Tá legal, pessoal? Combinado? Ótimo. Obrigado. Eu vou criar depois o mesmo Google Forms, eu vou pedir para... Aí vai ter lá, eu vou criar um espaço para vocês colocarem o material. E aí, em vez de ficar mandando por e-mail, eu já centralizo tudo num espaço só. Aí eu vou saber quem entregou, para a questão da pontuação, e mais o local da prova também futuramente. Mas aí depois eu mostro isso para vocês, tá? No mais, uma excelente semana para todo mundo. Obrigada, para você também. Tá? Valeu. Tudo de bom para vocês, gente. Um abraço, tá? Bom descanso, tudo de bom. Boa noite, professor. Boa noite.